Muito boa tarde a todos. Hoje é dia 17 de agosto de 2013, é um sábado. Nosso verbete de número 2752, ele tem 6 páginas, 48 logias e 11 máximos. O tema de hoje é invexograma, da especialidade invexometrologia, e foi redigido pelo verbetógrafo já veterano, professor Alexandre Nonato, aqui muito bem acompanhado, também da verbetógrafa, né? Bom, em definologia, o invexograma é a análise, avaliação, balanço e mensuração do resultado da aplicação da técnica da inversão existencial, sendo a consim desassediada permanente total, ser desperto, o principal referencial. Em pensenologia, o mater pensene pessoal do inversor, o megafoco duradouro revelado no mater pensene pessoal, o autodesvencilhamento das pressões holopensênicas mesológicas. Em fatologia, a inversão existencial, a inversão assistencial, a inversão da maturidade, a inversão energética, a inversão cosmoética. A reciclagem existencial, a reciclagem intraconsciencial. As evitações inteligentes visando a interassistencialidade. O balanço invexológico na infância, o balanço invexológico na pré-adolescência, o balanço invexológico na adolescência, o balanço invexológico na adultidade, o balanço invexológico na meia-idade, o balanço invexológico na terceira idade e o balanço invexológico na quarta idade. A possibilidade de a desperticidade ser alcançada antes da meia-idade. Em parafatologia, as lembranças do curso intermissivo pré-ressomático. A invexis instalando a assistência extrafísica permanente. A relevância do contato direto com os amparadores desde a adolescência. Os extrapolacionismos promovidos pelos amparadores extrafísicos na juventude. Nós chamamos a atenção aqui na argumentologia. Ele apresenta no item variáveis 5 variáveis básicas dispostas em ordem funcional com a finalidade de averiguar o nível de autoinvexibilidade. Também tem uma taxologia com 10 itens prioritários ao inversor ou inversor existencial, contendo diversas conquistas evolutivas e podendo ocorrer em qualquer faixa etária. Tem uma listagem também de ascensões, a partir de 6 questionamentos quanto aos resultados obtidos na primeira análise dos itens prioritários. E na remissiologia, nós destacamos o agente retrocognitivo inato, invexo pensene, max planejamento invexológico, propulsor da invexis e recim invexológica. E na frase enfática, a autoavaliação através do invexograma permite ao inversor ou inversor existencial mensurar as autoconquistas evolutivas obtidas e também os traços faltantes rumo à autodesperticidade. Questionologia. Você já realizou, fez a medição ou o balanço do nível de autoinvexibilidade ou autorressexibilidade? Quais as conclusões pessoais aprendidas?
E na bibliografia específica, nós temos 5 fontes bibliográficas. Aqui na mega-análise do João Paulo, registro, resultado, balanço, conquista, análise, medição, avaliação, antecipação, auto-organização, autonomia, autocrítica, automaturidade, prioridade, precocidade, produtividade, invexibilidade, invexo-pensene, autocentramento, maxi-planejamento, invexo-metrologia. Agora, antes de entrarmos nas perguntas, eu quero fazer uma chamada para vocês da 6ª Semana de Saúde Holossomática da Cognópolis, que vai ocorrer de 30 de agosto a 8 de setembro, no campus da OIC em Foz do Iguaçu, aqui, Foz do Iguaçu, Paraná. A OIC, para quem não sabe, é a Organização Internacional de Consciência e Terapia, e essa semana ela é muito rica, tem muitas atividades interessantíssimas. Por exemplo, de 2 a 6 de setembro, tem os atendimentos consciencioterápicos intensivos, né, que você pode agendar, por exemplo, pelo telefone 4599-216664 ou 99216566. No dia 6 de setembro, tem também a comemoração da primeira década da OIC. E no dia 8 dia 7 tem o Dia de Ação em Saúde Consciencial, que é uma tarde de serviços gratuitos oferecidos por profissionais de diferentes especialidades. E no dia 8 de setembro, que é um domingo, inicia então o Simpósio Intercientífico de Saúde Consciencial. Tem muitas atividades, palestras, enfim, muito interessantes. E vocês podem conseguir mais informações pelo e-mail cursos@oic.org.br ou pelo telefone 45 30 25 1404. E o site da OIC é www.oic.org.br. Também tem uma outra chamada aqui, que é sobre verpões na África. É uma campanha do Intercâmbio Conscienciológico Internacional. E então aqui você doe o tratado Projectology, é o Projeciologia em inglês, para bibliotecas na África. Você doando R$100, você faz a doação desse exemplar e, claro, contribui também para a distribuição dele, né? Esse dinheiro, então, pode ser entregue para a professora Rosa Nader, para a Roseli Oliveira, os professores, né? Rosa Nader, Roseli Oliveira, João Aurélio e Kátia Aracaki. E a Juliana Vieira, que é a responsável pela diplomacia verponológica pela África, ela agradece, então, a participação e o apoio de quem puder. Agora, nós temos aqui algumas perguntas já, mas antes de entrar, eu queria lembrar que o professor Alexandre Nonato, em termos de mini-biografia, né, ele é jornalista, graduado em comunicação social, mestre em jornalismo, é brasileiro, natural de Piracicaba, São Paulo, e voluntário da Conscienciologia desde 95, docente de Conscienciologia desde 97. É autor do livro JK, os bastidores da construção de Brasília, sob a ótica da Conscienciologia, de 2010, esse livro, e coautor do livro Inversão Existencial, de 2011. E é tenepsista desde agosto de 2010. Sr. Alexandre, antes de começarmos aqui nas perguntas, você poderia contar um pouco para a gente como é que foi a ideia da escrita desse verbete, desse tema? Você é um veterano aí dos estudos da invexologia, tá certo? Certo, é. Bom, vamos lá. Acho que é interessante dar essa contextualizada com relação ao tema. Eu tenho hoje 35 anos de idade, e lá pelos meus 27 anos de idade, eu comecei a pensar, estudar algumas questões mais a fundo sobre a invexologia, e dentre um dos pontos que me chamou a atenção, nas releituras dos materiais, né, que a gente vai fazendo, me impactou naquele momento um capítulo chamado dos 700 experimentos da Conscienciologia, chamado Metas do Inversor aos 40 anos de idade. Esse capítulo é bem interessante, porque ele se sobressai dos demais de invexibilidade sobre o tema,
porque os demais definem inversão, falam muito sobre a maturidade do jovem, como superar, etc. E esse capítulo, mais ao final, ele se destaca por quais são os resultados da inversão existencial. Mas uma coisa me chamou a atenção, porque eu já tinha ali mais ou menos uns 10 anos de inversão existencial naquela época, e eu comecei a pensar, bom, falta mais ou menos uns 10, 15 anos para eu chegar aos 40, e até o momento eu não pensei mais a fundo sobre essa condição. E até porque, também na leitura que eu fui fazendo na sessão e nos demais materiais, eu não encontrei nada que pudesse me dizer como chegar a essa meta do inversor aos 40 anos de idade. Então isso me gerou uma certa crise, porque eu comecei a pensar, bom, o tempo está passando, eu estou fazendo a aplicação da técnica da INVEX, eu tenho uma noção, uma sensação íntima de que realmente deu resultado, porém eu gostaria de ter mais precisão nessa mensuração. Eu gostaria de ter uma noção exata do que eu consegui com essa técnica, do que falta conseguir, e a partir disso, principalmente da mega meta do inversor e do reciclante também, que é a desperdicidade, o que falta para eu atingir isso? Então, nessa época, eu comecei a pensar nisso, porque as metas estão ali muito claras, segundo o professor Waldo Vieira, a partir da própria vivência dele também, mas faltava o como chegar nisso. Então, a sensação que me dava é que havia um salto quântico entre a teoria, né, e a base da vivência da inversão existencial na juventude, e, de repente, aos 40 anos, você tem essas metas, mas como chegar nisso? E aí, a partir daí, então, eu comecei a pensar nessa questão de como medir a inversão existencial. Foram longas reflexões, debates sobre o assunto, até que, num certo dia, eu comecei a pensar que um dos pontos principais é, talvez, pensar no crescendo, na escada, passo a passo, para se chegar até ali. Então, por exemplo, nas metas do inversor aos 40 anos de idade, que inclusive tem no próprio livro Inversão Existencial também, a seção toda de invexibilidade nos anexos, existe ali vários pontos. Por exemplo, a questão do domínio do estado vibracional. Então, para chegar a esse domínio do estado vibracional, o que eu tenho que começar aos 40 anos de idade, aos 46, enfim, como eu tenho que chegar, o que eu tenho que começar a fazer na adolescência, já praticando a inversão existencial? Quais são os passos, passando pelas faixas etárias, então adolescência, pós-adolescência, adultidade, até chegar à meia-idade, quais são esses gradativos? Mega GESCOM, por exemplo, né? Ou no caso ali dos 700 experimentos, fala-se da escrita diária e tudo mais, mas que hoje, atualizando de 94 para cá, a gente poderia colocar talvez a Mega GESCOM como uma meta factível aí ao inversor existencial em alguma etapa da vida dele, por exemplo, na meia-idade. Como chegar na Mega GESCOM? O que eu posso começar a fazer desde a adolescência, pensando nisso, visando chegar a essa condição na meia-idade? Então, foi nesse sentido que foi sendo construído o Invexograma, ou seja, se pensar num passo a passo, considerando a cronologia, que a pessoa não chega naquela condição ao acaso, ou simplesmente cai do céu. Aquilo é fruto do esforço dela, gradativo, ao longo dos anos, e esse mecanismo, na época, eu procurei pensar, porque eu não entendia muito bem. Então, essas conexões do Invexograma, que a gente tem visto na prática, depois foi aplicado em alguns cursos, a gente debateu bastante com os inversores, em algumas atividades, bastante com reciclantes também sobre isso. Então, a gente chega daqui a pouco aí, Pilar. Mas, exatamente, porque para o reciclante também esse é um instrumento interessante. Mas o ponto principal é como chegar nessa etapa. Isso não nasce da noite para o dia. Então, esse crescendo é muito importante. E o que a gente foi vendo na prática, porque já fazem alguns anos, aí, razoável, a primeira vez que eu apresentei publicamente esse tema, foi no Congresso de Verponologia, que foi, se não me engano, em 2007 ou 2008, o primeiro que teve, e de lá para cá, depois, num outro ano, eu apresentei num Sinvex, e aí foi cada vez mais crescendo esse material e foi sendo debatido. E o que a gente foi vendo, a gente fez uma atividade com a Conscius, por exemplo, em que foi muito interessante se perceber o seguinte: os conscienciômetros ali presentes na época aplicaram o Invexograma, rapidamente e tudo mais. É um instrumento menos complexo que o conscienciograma. E foi interessante se ver que havia uma convergência entre o gráfico do conscienciograma, já feito e amadurecido por eles, há por longos anos, com o Invexograma, mesmo aqueles que não eram inversores. Então, começava a se ver assim, olha, realmente é interessante, porque no meu conscienciograma, o gráfico dá como trafar, isso. E aqui no Invexograma, está mais ou menos nesse sentido, no mesmo caminho. Só que é interessante, porque eu não tinha feito essa associação de ideia ainda, com isso. Então, é interessante você ver, porque são materiais que acabaram sendo, na prática, complementares.
né? Porque a finalidade do conscienciograma é uma, a finalidade do invexiograma é outra. E outro ponto interessante é que também serviu para os reciclantes, porque na realidade a mega meta do inversor e do reciclante, se a gente pode colocar, ela seria a mesma, que seria atingir o complexo e a desperdicidade, para aqueles que encaram essa condição, né? E hoje, com a questão dos 3 anos de desperdicidade, isso vira um ponto mais crítico ainda, porque no passado a gente, às vezes, dava alguns cursos e o reciclante falava assim, não, mas para mim não dá mais tempo a desperdicidade, porque são 20 anos. Então, hoje, como a gente já está numa vida moderna, em que as coisas estão avançando muito mais, as pessoas estão vivendo muito mais, e são 3 anos, ninguém mais pode dar essa desculpa. Nem o inversor, muito menos o inversor, e o reciclante também não pode dar essa desculpa. São metas, então, factíveis para ambos. E, no caso, o que eu penso que talvez mude para o reciclante, com esse instrumento, seria apenas a questão da cronêmica. Porque no invexiograma é interessante a pessoa considerar o timing, porque além da conquista disso, é interessante a pessoa perceber também assim, então, por exemplo, a Mega Gescom, aí os primeiros artigos dela, quando ela começou a escrever, na adolescência, não, mas eu consegui fazer isso mais tarde. Então, a questão da cronêmica no invexiograma é um ponto sério para o inversor existencial, que talvez para o reciclante tem alguns pontos que estejam antecipados, outros menos. Então, isso que tem que ser visto, né? E, em alguns casos, talvez a diferença não seja tão grande assim. Isso é um ponto também para o reciclante se avaliar, porque ele pode ver até que ponto, de fato, essa condição de inversor e reciclante fez tanta diferença assim para ele. Então, esse invexiograma é um ponto importante para o reciclante também observar e avaliar e ver até que ponto realmente que a condição da Ressex dela está valendo a pena, né? Fez tanta diferença assim com relação à perda de inversão existencial. Às vezes cria um drama muito grande em relação a isso, e às vezes o reciclante, com as experiências que teve, com algumas condições que foram para o acostamento numa fase da vida, mas aquilo foi recuperado em outros anos, e às vezes o inversor está comendo bola, o inversor está indo devagar, né, naquela condição dele. Tudo isso tem que ser avaliado. Eu acho que tem que ser visto, cada caso é um caso, né? E é isso que a gente tem visto na prática realmente. Você vê, às vezes, algumas reações que eu lembro de alguns cursos que a gente fez com inversores, que às vezes a pessoa, nossa, mas isso é demais para mim. Então, quer dizer, o próprio inversor que está ali jovem, com tudo à disposição, com toda a vida pela frente, às vezes ele sente que aquilo é demais para ele. E o reciclante, às vezes, não. Ele vai achar que está compatível com as metas dele, ele acha que ele consegue encarar aquilo, ele dá conta daquela condição. Ou seja, então, na verdade, esse é um instrumento, o invexiograma, ele serve para você medir a invexibilidade, porque a inversão tem esse fator prático, né, com relação aos resultados, o que está sendo feito com isso, é uma técnica evolutiva, mas, no fundo, o invexiograma também é um instrumento para que a pessoa possa avaliar como é que ela está caminhando rumo à desperdicidade. O que falta, quais são as lacunas que ela tem e o que ela precisa fazer para isso. Os pontos de trafores, trafares, do ponto de vista de prioridades dela, principalmente. Não sei se eu entrei aí, Pilar, na questão que você comentou. Acho que clareou bem, esclareceu bem. Você quer perguntar? Ô, Alexandre, na página 28, na fatologia, tudo bem? Bom? Tudo bom. Na 5ª linha, você amplia para mim o autossacrifício sem masoquismo? Sim. O que acontece? A inversão existencial, ela é uma técnica muito radical. E isso, às vezes, é mal compreendido, porque radicalismo, muitas vezes, é associado com algo ruim, extremista e patológico. Mas há certos autossacrifícios na vida que são necessários. Eu acho que todas as conquistas evolutivas que nós fizemos na nossa vida, que nós tivemos na nossa vida, foi necessário o autossacrifício, né? Então, a gente pode dar um exemplo bem básico, né, extrapolando a conscienciologia, mas só para ter uma ideia de como que a questão do autossacrifício não dá para fugir disso. A pessoa, por exemplo, é um jovem, e ela não tem nada a ver com a conscienciologia, mas ela quer passar num bom curso de medicina, numa universidade pública. Ela vai ter que fazer alguns autossacrifícios. Ela não vai poder atuar como um jovem normal, que vai para a balada, que fica até 4 horas da manhã, que ela vai ter que ter foco, ela vai ter que ter organização, ela vai ter que abrir mão de algumas questões. Ela vai ter que ter menos tempo para lazer, ela vai ter que ter foco, estudar umas 8, 12 horas por dia, não sei, né? Depende dela, mas ela vai ter que ter foco e vai ter que fazer autossacrifício. Esse autossacrifício visa o quê? Atingir um objetivo. Para isso, o que acontece? Esse autossacrifício sem masoquismo é o quê? Para a pessoa é masoquismo? Não.
Ela tem um objetivo, aquilo é importante para ela, aquilo está compatível com os valores dela, então ela vai em frente e é um autossacrifício sem masoquismo. E no caso da inversão existencial, acho que o ponto que tem que ficar mais claro é em relação a isso. A INVEX, ela é uma técnica radical, sim, porque ela começar a priorizar a evolução, né, já visando a desperticidade desde cedo, é algo muito radical, é algo que destoa muito da nossa sociedade atual, né, com relação ao foco, ao hedonismo, ao egoísmo, né, ao imediatismo. Então, isso é muito sério. E isso, o que a pessoa tem que avaliar, no caso da inversão existencial, é se a proposta da INVEX, ela é compatível com os valores pessoais dela, né? E da Ressex também, mas no caso do inversor, que a gente está falando aqui, o tema, o INVEXograma, é isso, esse autossacrifício sem masoquismo é nesse sentido, a pessoa tem em mente se a proposta da inversão existencial é compatível com os valores dela, com o curso intermissivo que ela fez, e isso vai exigir dela autossacrifícios. Agora, aí o que acontece? Aí é um outro verbete que eu estou escrevendo, está em revisão já, e que é um ponto sério, que aí envolve os autoconflitos invexológicos, que é um ponto sério. É interessante ver porque, assim, para mim a inversão existencial foi como se fosse uma libertação, porque eu tinha algumas ideias inatas e eu não encontrava nada que pudesse, vamos dizer assim, vir assim, esclarecer o que eu estava pensando. Então é como se eu me sentisse meio fora d'água completamente, porque eu pensava muito diferente da minha família, dos meus amigos, e eu não encontrava onde ter parâmetros para isso. E aí o que acontece? Quando eu me deparei com a Conscienciologia, principalmente com a técnica da INVEX, aquilo para mim clareou muito. Eu comecei a ver, bom, então isso daqui já foi planejado antes de eu nascer, eu estudei isso, e isso faz parte da minha programação existencial. Então aquilo para mim foi uma libertação, porque a tendência nossa, quando a gente está sozinho, a gente não encontra referências de amigos ou de literatura para isso, é você achar que você é uma pessoa normal, que você está fora da realidade. E quando você vê que tem outras pessoas, outros contextos que também têm esse tipo de pensamento, você vê que então você não está tão louco assim, né? Quer dizer, você tem outras pessoas que pensam da mesma forma também. Então, esse é um ponto sério. E a questão que eu vejo aí, né, que eu já falei, né, que é antecipando um outro verbete que eu estou fazendo, muitas vezes, quando a pessoa encara a INVEX, pega a INVEX e fica no mais ou menos, quer dizer, aquilo não está exatamente de acordo com os valores dela, começam a aparecer esses autoconflitos, entende? E aí pode aparecer a INVEX como autossacrifício de masoquista. É como se fosse uma questão que, não, mas isso daqui é demais, isso aqui é coisa de masoquista, isso é coisa religiosa, dogmática. Mas por quê? A pessoa está reagindo diante de algo que ela ou não dá conta, porque ela vai ter que fazer reciclagens para bancar aquilo ali, ou porque simplesmente aquilo causa um conflito nela e aquilo não está convergente com os valores dela. Então, o que falta nesse ponto aí que eu estou enfatizando nesse verbete, nesse outro verbete? O posicionamento. Então, espera aí, gente, quais são os seus valores pessoais? O que você quer para a tua vida? Posicione-se. Se você não quer, se você acha que a INVEX não é para você, posicione-se e vai seguir sua vida. Agora, se você pensa que a inversão existencial é algo compatível com o teu curso intermissivo, com os teus valores, encara isso e vamos em frente, né? Então, esse é um ponto que eu estou mencionando, já complementar, né, a esse verbete INVEXograma, que é muito sério, que eu vejo que são a pessoa perceber se a prática da INVEX dela tem algum nível que ela sente que está muito pesado para ela. Eu vejo assim, eu estou praticando a INVEX até intuitivamente desde os meus 15 anos de idade. Eu cheguei à Conscienciologia, devo à inversão existencial, que eu comecei a fazer intuitivamente. O que eu vejo é que só me ajudou. E para mim foi uma libertação. Para outras pessoas pode ser que não vale a pena. Pode ser que a pessoa chegue num estágio da vida dela que ela perceba que ela não precisa mais da inversão existencial e ela vai para uma outra condição. Então isso ela vai avaliar. Mas é muito sério ela ter esse posicionamento com ela mesma. Entende? Então acho que esse é o ponto mais sério aqui, desse ponto que você mencionou aqui, do autossacrifício sem masoquismo. A INVEX, ela é uma técnica radical, sim. Ela é uma técnica que exige muito autossacrifício, porém, sem masoquismo. Quer dizer, a pessoa não está sofrendo com aquilo. Pelo contrário, aquilo faz bem a ela. Aquilo é gasolina azul, aquilo dá uma motivação extra a ela. Eu acho que eu ia perguntar também na 7ª linha, né? O exemplarismo juvenil gerador de incômodos, mas acho que você já
praticamente respondeu. Poderia dar algum exemplo? É porque nessa condição, o que acontece? A pessoa, por exemplo, num contexto familiar, chega um ponto que às vezes fica chato, porque a pessoa ela tem que começar a ter esse senso do que ela vai falar, de quando ela se posicionar, porque muitas vezes, eu já me deparei com situações, às vezes, que você chega um familiar e te incita a fazer alguma coisa que seja muito anticosmoética, e aquilo é muito óbvio. E ao você responder àquela pessoa, do porquê que você não vai fazer aquilo, você pode às vezes acabar com a pessoa, porque você vai, mesmo que não seja a sua intenção, você vai colocar a coisa de uma maneira tão clara, tão óbvia, que aquilo fica muito chato para todo mundo que está ao redor, entende? Para a própria pessoa. Então, esse é um ponto que tem a ver com isso. É a questão do exemplarismo gerando incômodos. E vai ter pessoas que vão começar a te evitar, vão começar a te olhar torto e tudo mais, mesmo que não seja a sua intenção de estar, vamos dizer assim, fazendo isso. Então, esse é um ponto sério, e aí tem que tomar muito cuidado, porque nesse contexto, né, eu vejo que, assim, hoje que eu estou começando a trabalhar um pouco mais isso no contexto com, né, assim, fora da Conscienciologia e também no contexto familiar, de você ter mais respeito pelas pessoas, né, de você saber os limites de cada pessoa. E, às vezes, você vai ter que fazer mais tacon do que tares, porque, infelizmente, a pessoa não quer saber daquilo, não quer, mesmo que ela te pergunte algo, ela não quer enfrentar algum ponto específico que está muito escancarado, muito óbvio, mas é o limite da pessoa, né? Então, isso são fatores que podem gerar incômodo. Essa questão do exemplarismo, do que você está fazendo, dos resultados da sua PROEX, são elementos que podem gerar incômodo, sim. Jandre, com relação a essa questão aí da reciclagem, né, que você comentou, dos inversores, gostaria que você comentasse mais, né, porque você colocou lá na remissiologia, recim-vexológica, né? Essa reciclagem, né, esses conflitos que, a princípio, os inversores, né, teria vindo preparado pelo curso intermissivo, né, para aplicar essa técnica da inversão, mas, no entanto, né, até chega a ser pesado nessa técnica da INVEX. A origem dessa questão aí, você acha que... Estava vendo aí na pensenologia o autodesencilhamento das pressões holopensênicas mesológicas, né? No meu caso, o que mais pegou foi essa questão aí das pressões holopensênicas. Você acha que a maior... a raiz ou a razão dessa dificuldade, né, dos inversores, ou, né, dos jovens aplicarem essa técnica, vem dessa pressão, ou você teria outros exemplos, não sei, você poderia comentar sobre isso? Aí tem vários fatores. Essa necessidade, né, da reciclagem ainda, né? Sim, tem vários fatores, mas eu vejo o principal, né, que seria a questão do autoconflito com a inversão existencial, seria a falta de posicionamento pessoal. Acho que esse é o ponto principal, assim, sabe? A autenticidade, sinceridade com ela mesma, pensar no que ela quer para a vida dela, e isso é um elemento que faz toda a diferença. Agora, um outro ponto é esse que você falou com relação à pessoa perder a INVEX, por exemplo, é isso? Por que dessa dificuldade de se posicionar, entende? Qual é a origem dessa problemática? A dificuldade de se posicionar? Isso. Geralmente, tá, aí tem que ver o caso específico, mas geralmente tem algum fator de medo, de ganho secundário, algum aspecto que a pessoa não está querendo enfrentar, e por isso ela não se posiciona. Toda vez que você se posiciona, que você coloca a sua posição de uma maneira clara e contundente, não necessariamente contundente para enfiar a goela abaixo a pessoa, mas de uma maneira contundente para você, né? Então, assim, olha, eu penso isso. E não interessa para a pessoa vai seguir o caminho dela. Mas toda vez que a gente coloca um posicionamento de uma maneira clara, isso vai gerar pessoas que concordam com a gente e pessoas que discordam da gente. Sim. E aí pode vir uma dificuldade da pessoa com relação a querer ser aceita por todo mundo, de ter medo de reações que possam vir, antipatia. Tem que avaliar o caso pessoal, mas às vezes o que eu tenho observado bastante é isso. Às vezes tem a questão
de ganhos secundários, a pessoa está numa zona de conforto, e se ela for mexer com aquilo, vai criar problema. Da E medos responsabilidade, também, né? Responsabilidade é um outro ponto sério. O famoso medo da responsabilidade. Medo da reação dos outros e o medo da responsabilidade dela ter que encarar uma série de coisas. Aí tem que ver o caso pessoal, né? Mas são os pontos mais comuns que a gente observa. É um paradoxo, né? É verdade. Eu vejo que na verdade, é assim, ainda é um paradoxo enquanto a pessoa não aprofunda na realidade dela, sabe? Eu acho que tem que fazer autopesquisa, tem que avaliar, né? Acho que um ponto sério, às vezes, que eu tenho, né, pensado, refletido e conversado aí sobre os outros verbetes que eu tenho feito, é que a gente tende, às vezes, a empurrar as coisas com a barriga. Sim. E isso é muito complexo, né? É muito complicado porque, às vezes, a gente pode estar se acostumando a um tipo de padrão que não corresponde àquela consciência que nós somos, à nossa procedência extrafísica. Né? Então, por exemplo, vamos supor, a pessoa sai de um curso como o ECP3, que foi feito pela Sinvex agora, ou de uma dinâmica parapsíquica, ou de um acoplamentário. Ela sai em estado de graça, ela sai equilibrada, ela sai com ortos pensenes, ela sai sabendo o que ela tem para fazer na programação existencial dela, em alto nível. E aí chega no dia a dia, ela vira abóbora de novo. Exatamente. Né? Então, Por que isso ainda é muito forte, né? O problema que eu vejo é que a gente tem que tomar cuidado com isso. Às vezes a gente se acostuma com padrões patológicos. Aí vem aqueles outros verbetes que já tem aí, síndrome da abstinência da baratrosfera e tudo mais. Às vezes a pessoa ela não se atenta que pequenos aspectos do dia a dia dela, ela vai, por exemplo, uma irritabilidade, uma impaciência, uma coisa, e ela vai tendo tolerância com aqueles padrões, vai empurrando com a barriga, aquilo vai piorando, vai virando uma bola de neve, dali a pouco ela está com assédio implantado nela, né? Então, eu acho que essa tolerância, essa benevolência negativa com a gente mesmo, a gente tem que procurar ter atenção com isso e reciclar esse ponto, sabe? A gente tem que começar a ver isso. Eu tenho procurado observar basicamente isso assim, sabe? Eu tenho observado no meu dia a dia, observado esses pequenos fatores. Quando começa um aspecto, né, e aí você tem que fazer autopesquisa, porque você tem que saber quais são as suas reações pessoais, e cada um é diferente, mas procurar tomar alguma atitude quando aquilo destoa do teu padrão, que é o padrão que você, por exemplo, estaria numa condição mais equilibrada, por exemplo, de um curso desse que eu falei agora, né? Então, se eu consigo instalar uma condição homeostática num curso como esse, numa dinâmica como essa, numa situação específica, por que eu não consigo fazer isso no meu dia a dia? Não tem muita lógica isso. Se você consegue por 3 dias, se você consegue por uma semana, um período específico, em tese, nós temos condições de conseguir implantar isso por mais tempo. Né? E aí eu acho que o problema é que a gente às vezes é tolerante demais com algumas coisas, mais do que a gente deveria. Esse é o meu ponto de vista, pelo menos. Ok, obrigada. Alexandre, tudo bom? Muito bacana essa questão de trazer a temática do Invexograma, porque eu já tive a oportunidade de alguns cursos dentro da Sinvex fazê-lo. E o que me pega muito, e que eu estava lendo aqui, a questão da própria autoavaliação em cima do Invexograma, a ansiedade que gera quando começa a passar as etapas, né? E, mas eu não fiz isso, tinha que ter sido feito em tal etapa, não fiz isso, tinha que ter sido feito em tal etapa. Como é que faz para gerenciar? Uma dica, né? Digamos, de um inversor veterano, como é que a gente faz para gerenciar esse processo, ansiedade versus não cumprir etapas? Qual é o nível da minha invexibilidade? Né? Qual é o nível da minha invex? Porque o invexograma, pelo que entendi, é para a gente medir o nível de invex, para a gente ver o quanto perto eu estou da desperdicidade, o que eu posso fazer para chegar até lá mais rápido. Agora, não fiz. Tem um certo nível. O que eu faço para não gerar ansiedade ou gero ou não gero, ou aplico outra técnica? Como é que funciona isso? O que tu acha? O que eu tenho visto é o seguinte, eu acho que o invexograma ele tem que ser aplicado de uma maneira mais pragmática possível. A primeira coisa que eu vejo é o seguinte, eu não encontrei, no meu caso também não é assim, 100% de perfeição. Isso aqui é um parâmetro para a pessoa poder se avaliar e ter uma noção da realidade dela. E a nossa realidade, nós somos cheios de lacuna.
E a bem da verdade, se a gente for avaliar aí com as últimas questões que têm sido debatidas sobre desperticidade, eu vejo que esse referencial aqui do invex-o-grama, ele até extrapola um pouco a desperticidade, ele vai além da desperticidade, né? Por exemplo, se você for considerar que não necessariamente um desperto precisa ter uma mega GESCOM, né? Então, quer dizer, nós estamos indo até além disso, né? Mas é um referencial, sem dúvida alguma. O que eu vejo que pode ser feito de maneira pragmática é a pessoa tentar extrair dali, da avaliação dela, primeiro o ponto forte, né? Assim, o que se destaca no invex-o-grama. E o ponto também mais fraco. E a partir daí ela começar a traçar uma estratégia, ela pensar e avaliar o que é o prioritário no momento. Uma outra coisa também que ela pode pensar às vezes é o seguinte: o que é o mais necessário nesse momento para ela investir? Né? Então, por exemplo, ela pode chegar à conclusão lá, não, isso aqui está muito fraco, mas é o prioritário no momento? Né? Então, ela tem que ver no contexto dela o que está fazendo mais falta no momento e o que ela já conquistou. Eu acho que a avaliação que a gente pode fazer de maneira pragmática é mais por aí, sabe? Eu acho que a ansiedade procurar diminuir nesse sentido, sabe? Assim, pensar e avaliar qual é o ponto aqui que é mais importante nesse momento. Exatamente. E ir vendo o que pode ser feito de imediato. Porque, na realidade, eu vejo assim, Milena, eu acho que todos nós sabemos, no fundo, o que a gente tem para fazer, o que a gente deve fazer. E o invex-o-grama, o consenso-grama, eles são pontos que só vêm lembrar a gente dessa condição, né? E dar uma visão de conjunto maior e tudo mais. Então, eu vejo que é mais ou menos por aí. Eu acho que um fator aí para diminuir a ansiedade é algo nesse sentido, ser bem prático, passo a passo, devagar, o que eu devo fazer agora, né? E ir tocando as coisas, e vendo que as coisas têm que ser feitas gradativamente, devagar, que ela vai chegar lá, que ela vai conseguir isso. E também um ponto que eu vejo mais sério é a questão desse dia a dia, organizar mais o nosso dia a dia. Né? Esse é um desafio que eu tenho procurado nos últimos anos, avaliar, ver com calma e ver quais são os pontos mais importantes para isso. Porque às vezes no dia a dia você tem situações que você vai se deparar, aí aquilo te causa um desequilíbrio, e aí aquilo vai te desfocar completamente daquilo que você planejou. Isso tudo, então, cada pessoa tem que avaliar quais são os seus pontos, quais são os seus gargalos, onde dói, e a partir dali criar algumas estratégias, entende? Então, a partir daí, tem que pensar em várias questões. Eu acho que, nesse ponto, para mim, alguns pontos que me ajudaram foi ter mudado para Foz do Iguaçu. Quer dizer, tá, já estou aqui desde 2002. Tá, mas fez uma diferença muito grande. Né? Aparentemente é uma coisa pequena, mas fez uma diferença muito grande. Então, esses frutos vão sendo colhidos devagar, aos poucos, e tem as etapas necessárias também para a nossa vida. Então, vai assentando a base física, vai assentando a questão de afetividade, vai assentando a questão profissional. Tudo isso, então, é muito importante ela ir vendo esse passo a passo, né? E aí vai, né? Quer dizer, a questão de emprego, mudança, tudo mais. Cada um tem que observar, então, quais são os seus pontos principais para atuar naquele momento. Eu acho que esse é o principal. O invex-o-grama, se ele puder ajudar, de maneira pragmática, é nesse sentido. O que você já conquistou, que aí você, legal, bacana, isso daqui eu já tenho, é um traço que eu conquistei. Vamos seguir em frente para manter isso. E, ao mesmo tempo, de maneira pragmática, o que mais me faz falta hoje? O que poderia estar agilizando o meu processo, guinando a minha condição? Agora, ao professor, ao verbetógrafo, professor Alexandre. Em Fatologia, página 28, segunda linha, você poderia falar mais sobre a inversão energética e a inversão cosmoética? Certo. Bom, existe um capítulo nos 700 experimentos da Conscienciologia, que é o primeiro, 625, sobre inversão existencial, que ele fala sobre, o professor Valdo Vieira, o autor, fala sobre a teoria das inversões conscienciais. E aí, essa teoria das inversões conscienciais, ele basicamente abrange 4 tipos, que é a inversão existencial propriamente dita, a inversão assistencial, a inversão de maturidade e a inversão energética. A pergunta foi a cosmoética e a energética, energética. É isso? O que eu vejo, essa inversão energética, que é a última que o professor propõe, ela é como se fosse uma consequência das demais e da própria vida humana dela.
Ou seja, então ela chega no final da vida dela, que é onde ela tem condição de mais doar, de mais escrever, de mais fazer assistência, de poder se dedicar integralmente, às vezes, à programação existencial dela. E aí ela tem que avaliar como é que está a minha condição física, energética. Isso às vezes é muito sério, porque às vezes a pessoa, com os abusos que ela cometeu, com as desorganizações que ela teve ao longo da vida, os excessos, isso vai criando alguns problemas, ela vai queimando a vela pelas duas pontas, e ao final da vida dela, às vezes ela chega onde ela poderia estar doando mais, ela poderia estar sendo mais efetiva na programação existencial dela, fazendo mais coisas, ela às vezes não vai ter tanta condição assim, porque o soma dela está deficitário, está com problemas. E aí a inversão energética é nesse sentido, justamente porque a pessoa já se organizou e já investiu para que ela chegue no final da vida dela, possivelmente, porque essas coisas não dá para se prever, né, totalmente, mas dentro daquilo que é possível, da organização dela, do que ela fez, ela chega numa condição melhor, mais favorável, né? E a inversão cosmoética, na realidade, ela não está escrita nos 700 experimentos, mas ela é mencionada em alguns cursos de inversão do professor Valdo. Na verdade, a INVEX, uma sinonímia poderia ser inversão cosmoética, né? Porque não faz sentido você falar em inversão existencial, você começar a planejar a sua vida desde cedo, sem pensar na cosmoética, né? Então, a finalidade essencial, se você for pensar em reciclagem desde a juventude, eliminação do porão consciencial, busca pelo complexo, pela desperticidade, tudo isso passa pela cosmoética da pessoa. E um ponto-chave na juventude, para essa eliminação do porão consciencial, que é o básico, que são vários capítulos que o professor acaba aprofundando para falar sobre isso, é justamente a cosmoética, né? Um dos pontos que a pessoa deve avaliar para eliminar o seu porão consciencial é essencialmente cosmoética, porque tem as reações físicas, biológicas, instintuais, que são, evidentemente, acontecem nessa fase, né, da juventude, porém, a partir do momento que a pessoa toma consciência disso, aí passa por um viés cosmoético de posicionamento de manter isso ou não, né? Então, na verdade, a gente poderia dizer que a inversão cosmoética, ela é uma sinônima da inversão existencial. Concordo com você. Uma coisa indissociável. Exatamente, faz sentido. Agora, ainda na fatologia, página 28, sexta linha, de baixo para cima, de que modo o jovem intermissivista pode otimizar a recuperação de cões acelerada desde a infância, solapando assim o porão consciencial? Quer que eu repita? Sim, não, tudo bem. Bem? Bom, eu vejo que o principal posso falar o meu caso pessoal, que talvez seja mais didático. Eu vejo que os pontos que mais me ajudaram foi a questão do estudo, que me ajudou a ter uma centragem maior com relação ao que eu queria para a minha vida, as coisas que eu via como certo e erradas, né? Agora, tem um ponto aqui, que talvez até seja mencionado depois, que é a questão relacionada à bilibertação inversora. E também um outro ponto aqui da fatologia, que é o autodesassédio desde a juventude. Você sabe, Alexandre, desculpa eu interromper aqui, a pergunta seguinte do mesmo teletertuliano é essa, de baixo para cima, o que é a bilibertação inversora? Então, perfeito. Você então, pegou vamos em aí frente. no... Então, falando primeiro sobre a questão do autodesassédio desde a juventude, porque é uma questão mais básica. Para cada um vai ser diferente, mas a gente observa em situações práticas algumas coisas que se apresentam como padrão de maneira geral. Duas coisas que pegam bastante o inversor nessa fase crítica, mais jovem, né, especialmente na adolescência, começando a vida, é afetividade e dinheiro. Então, são dois pontos muito sérios e que eu tive, né, a oportunidade de conviver com muita gente boa, intermissivista, gente de alto nível, né, assim, que poderia estar com ProEx, assim, funcionando muito bem e que hoje está totalmente enrolado com as questões em função desses pontos, né? Então, a primeira questão é a afetividade, que é um ponto sério. Hoje a gente vive uma situação diferente, né? A gente tem a possibilidade de vivenciar a dupla evolutiva, que no passado era o casamento tradicional, não tinha tanta opção assim. Por outro lado, como existe o excesso dessa permissividade hoje, é um problema, porque isso às vezes acaba entrando como um mata-burro e um aspecto para desviar a pessoa de assédio mesmo.
Esse ponto, então, a questão que eu vejo mais séria, por exemplo, falando do meu caso pessoal, eu e a Viviane, a gente está há 14 anos juntos, é isso, né? 14 anos juntos, eu tenho 35 anos, né? Então, a gente começou com 20, 21 anos, a Viviane também nessa idade e tudo mais. Isso ajuda muito, porque você, nessa fase mais crítica da sua vida, você começar a trabalhar isso de uma maneira mais séria, né, num relacionamento que, claro que evidentemente quando a gente começou a gente não sabia para onde ia dar, o que ia acontecer, né, a gente foi investindo, né, mas a gente teve sempre essa característica de seriedade nas coisas que a gente levava. Mas ela é muito importante porque isso ajuda a assentar o aspecto mais básico do jovem, que é a instintividade, a impulsividade, o sexo-chakra, a emoção, o psicossoma. Isso, então, é um ponto muito importante. E aí a gente vai vendo que, de fato, a gente vai observando, poxa, quem são os inversores que deram certo aí? Quem que fez livro, quem que está como epicom, quem que está como tenepsista, quem que está como líder assistencial? E a boa parte dessas pessoas tem como padrão a questão de ter trabalhado como isso. Então, a gente vê que isso é, de fato, uma coisa importante e até um pré-requisito para a pessoa galgar outros patamares na ProEx e na inversão existencial dela. Claro que cada caso é um caso, a gente sabe da TENEPS, por exemplo, que a pessoa não precisa ter duplo evolutivo e tudo mais, mas é claro que isso em algum momento faz falta, né? Especialmente para o jovem, que entra uma questão aí de assentar mais as condições instintivas, mais básicas. Esse é um ponto muito sério. Para mim, fez uma diferença muito grande estar com 20 anos de idade ali, iniciando um relacionamento, já pensando em construir uma dupla evolutiva, já convergente com ideias, com ProEx. Isso é um ponto muito sério. Claro que dá muito trabalho. Claro que a gente tem que abrir mão de muita coisa em função disso. Mas valeu a pena. Assim, se for pegar o saldo final, valeu muito a pena. Agora, professor Alexandre, só lembrando, né, dada a importância desse tema, tem um verbete especificamente, que você colocou até na sua remissiologia. Tem o verbete bilibertação inversora, que justamente é o verbete do professor Valdo Vieira, que ele justamente coloca a importância desses dois aspectos, né? O pé de meia, ou seja, a liberdade econômico-financeira e as energias. Né? E aí, continuando aqui, né, para ter que finalizar, o outro ponto é a questão do dinheiro, que é um ponto sério também. Por quê? O jovem, às vezes, ele, né, tem as opiniões próprias, quer seguir a vida dele, etc. e tal, mas ele depende financeiramente dos pais. Então, é um problema. E aí, o que pode ser feito? Né? Se a pessoa já não tem condição de bancar aquilo, de sair de casa, acho que o primeiro ponto é ela começar a pensar em trabalhar. Vai trabalhar, mesmo que ainda more nas casas dos pais, para poder ter uma relativa autonomia, né? E comece a projetar a saída de casa, ou seja, em que momento que eu posso sair de casa, por conta própria, bancando as minhas contas e tudo mais. E é a partir daí, de fato, que eu vejo que a condição interassistencial com a família muda. Às vezes o jovem está lá dentro de casa, quer bancar as coisas, quer fazer tardes, etc. e tal, mas aquilo não cola, gente. Não cola. Eu nunca vi um inversor novinho, dependendo dos pais, fazendo assistencialidade em alto nível para os pais, ainda na condição de dependente. Porque não cola, é uma condição de autoridade moral. Como é que aquele pai vai dar ouvidos para uma... Né? O chamado fedelho, ou seu fedelho, o que você acha que você está querendo falar para mim? Né? É assim que geralmente os pais ou os parentes vão tratar o filho, porque realmente não tem autoridade moral. E aí eu vejo que, de fato, a condição muda quando tem essa autonomia. E quando tem autonomia, aí, de fato, começa a ter uma relação de igual para igual, de consciência para consciência. Lógico que ainda tem uma relação de pai e filho, que tem que ser respeitada, mas, de qualquer forma, muda de figura. E aí é que, de fato, a gente vê que isso tem uma relação direta com a condição da interassistencialidade do inversor assistencial por isso, né? E aí a outra questão que eu destacaria aqui também, de ponto sério, né, que aí tem que ser falado da bilibertação inversora, é o próprio domínio das energias. Então foi falado da questão afetiva, da questão do cifrão, e o outro ponto que eu vejo é o domínio das energias, né? A pessoa começar a mexer com isso, trabalhar com isso, e aí de fato, se a gente for pensar, bom, se a pessoa tem já uma base afetiva já consolidada, já estabelecida, está galgando, está indo tudo certo, tudo mais. Se a pessoa já tem já o seu próprio dinheiro, a sua autonomia, já saiu de casa,
fica até mais, vamos dizer assim, tranquilo da pessoa começar a investir nessa condição de dominar as energias. Porque o domínio das energias, ele tem relação também com o que a pessoa é no seu dia a dia, com os patamares que ela vai, com os gargalos que ela vai ultrapassando. Né? Dominar as energias não é só fazer 20 EVs por dia. Se fosse isso, era muito fácil. Né? Se fosse isso, um assediador também podia dominar o estado vibracional, né? Porque ele não tem anticosmoética, mas ele vai lá mecanicamente, faz o EV e domina as energias. Não é assim. Porque isso tem relação com o nosso padrão de pensenidade e tem relação com as recins que a gente vai fazendo, com os gargalos que a gente vai superando nessa vida e que vai nos dando uma segurança maior que transparece nas energias conscienciais. Certo. Muito bem. Tem alguma pergunta aí? Eu queria que você falasse, enquanto isso, sobre a paradoxologia. O paradoxo de o adolescente poder ser mais equilibrado quando comparado ao adulto. Que eu acho que isso resume muito bem. Resume não, mas é um indicador muito sério da condição do inversor, né? Exatamente. Esse era o ponto que a gente estava comentando aí, que é o grande paradoxo, que é como aquela personalidade que é mais jovem, que tem menos estrutura, menos estofo, pode ter mais maturidade do que aquela pessoa que é mais velha, que já tem mais experiência de vida, que está mais assentada. Então, esse é um paradoxo que, para mim, resume a paragenética, resume o curso intermissivo, resume a responsabilidade interassistencial que aquela pessoa tem. Né? Então, esse é um ponto sério aí que eu vejo. Agora, Alexandre, na sua experiência, lidar com esse paradoxo, como é que foi? Porque é alguma coisa que deve ser automática, né? Você jovem, se deparando com situações de absoluta imaturidade dos mais velhos e você se posicionando sobre isso, né? Como você lidou com isso? Como você vê? Que dica você pode dar para os jovens? Eu vejo assim, a dica que eu daria é o seguinte: eu perdi muito tempo, talvez com a minha família e com outros contextos, me vitimizando em relação à família, né? E o que é essa vitimização? Qualquer tipo de reclamação. Então, assim, hoje eu penso da seguinte forma: eu tenho as minhas críticas, evidentemente, não mudei, né, a situação, mas é o máximo que eles podem dar. É o limite deles. Eu não posso exigir mais deles em relação a isso, né? Então, esse é o ponto que a gente tem que começar a ver, e essa reclamação, eu vejo que às vezes é uma fuga do autoenfrentamento, né? Quer dizer, a pessoa está reclamando porque ela não quer enfrentar a condição dela de ter que se tornar mais autônomo, de ter que crescer, de ter que se tornar um adulto, de ter que se bancar, né? É muito cômodo ficar reclamando. Então, eu vejo que o ponto... E às vezes é importante falar isso, porque às vezes eu vejo aqui nas perguntas que chegam, com o professor Valdo, na época eu chegava muito jovem, tem muita queixa sobre isso. Porque os meus pais, porque não sei o que lá. Bom, então, dá um jeito, né? Segue a sua vida. Quer dizer, a pessoa não é escrava, não é nada. Ela está ali, né, morando com os pais, é dependente, e tem que seguir a vida, tem que estudar, tem que ter o seu próprio emprego, tem que pensar em sair da casa dos pais, se não é possível hoje, faz um planejamento para isso, né? Eu não acho que, por exemplo, eu tenha saído tão cedo de casa, eu saí com 24 anos de idade, mais ou menos. Não é nem muito tarde, nem muito cedo, mas teve gente que saiu bem mais cedo, né? Então, eu vejo que isso daí é uma questão para se pensar. Hoje eu penso até que eu poderia ter ganho mais se eu tivesse saído mais cedo de casa, né? Porque justamente a relação com a família muda, o contexto muda, né? E é interessante porque às vezes a gente fala assim, vamos fazer assistencialidade para o grupo Karma e tudo mais e tal. Eu tenho percebido, sabe, Dulce, na minha experiência, assim, de maneira prática, que a gente não precisa forçar a barra para isso acontecer. As coisas vão acontecendo naturalmente e os seus pares reconhecem isso. No momento que a coisa aperta, eles vão apelar para quem tem mais maturidade. E às vezes não vai ser você. Justamente isso. Então, o ponto problemático é, se você realmente tiver mais maturidade, tiver numa condição melhor, eles vão apelar para você, né? Então, isso foi interessante observar, porque de uns tempos para cá eu comecei a ver essa mudança com relação à postura deles em relação a mim, e não tinha explicação lógica para isso. Mas por que eles começaram a me procurar mais, ter uma demanda maior, né? E eu não entendia isso. E a razão que eu vejo hoje isso é instintivo. As pessoas sabem, na hora que elas precisam de ajuda, elas vão atrás naquilo que elas têm
de referência. Acho que todo mundo, no fundo, tem um pouco de faro para perceber isso. Quem pode me ajudar? Quem tem mais maturidade? Quem tem mais, entende? Então, e às vezes a gente, numa condição, né, mais jovem e tudo mais, a gente acha às vezes que a gente, não, eu vou lá dar um jeito, fazer tareas com a minha família e tudo mais, e não é nada disso. Porque lá no fundo, quer dizer, a gente, quando vai fazer assistência para a família, não tem, né, não tem 700 experimentos, não tem o que o professor Waldo falou da mini tertúlia, é você com os seus parentes, é olho no olho, é cara a cara, é o seu holossoma com o seu holossoma, e a sua família sabe se você tem maturidade, autoridade moral para falar sobre aquilo ou não, sabe se você tem verbação ou não, sabe seus trafares, sabe suas anticosmoéticas. Então, o resultado da sua assistência vai ser com base naquilo. Porque se você não tem autoridade moral e verbação para estar colocando aquelas pontuações que você está fazendo e tudo mais, não vai colar. Não vai colar, simplesmente isso. Né? E saber respeitar esse limite também da família é um ponto que eu vejo mais sério, assim, sabe? Alexandre, aqui no seu verbete você trouxe 9 grupos de desenvolvimento do jovem. Alguns eu vejo que são mais desafiadores e outros, talvez, dependendo do contexto, até um pouco menos, mas eu queria te perguntar sobre a letra F, liderança, ali na página 31. Mas aqui no online é 31. Tá. Eu queria questionar assim, como é que o jovem, ele aos poucos vai, qual é o melhor caminho para ele descobrir os talentos e ir investindo na liderança para ele conseguir? Você já deu aí um exemplo da saída da casa dos pais, né? Sim, além disso, sim, você sim. acha que tem algumas outras questões que a gente pode abordar? Eu no vejo aspecto que, liderança? na realidade, se você for ver aqui os itens, né, Fabiana, do Invexograma, ele está numa ordem crescente que permite a pessoa ter a visualização disso, né, assim, de uma forma sintética. Eu vejo assim, por que o ponto na adolescência aqui é o descobrimento dos talentos pessoais e a criticidade social? É muito difícil você ter um líder que não reconheça seus talentos pessoais. Um líder, ele é um líder porque ele sabe quais são os traços, força que ele tem. Ele reconhece isso. E ele usa e aplica isso. Né? O outro ponto seria a criticidade social. Um líder, ele tem que ter um certo nível de criticidade social. Ele não pode ser uma pessoa alienada. Ele tem que ter posicionamentos em relação ao que acontece no mundo, ao redor dele. Né? Então, esses são traços importantes que a pessoa, mesmo que ela não tenha liderança na adolescência dela, se ela já estiver aqui na adolescência, está ótimo. Ela está começando a caminhar para isso. Né? Então, ela está ainda morando com os pais, está dependente, está estudando, ok, mas ela está trabalhando com a liderança dela. Esses são pontos aqui, ela começando a identificar quais são os talentos dela, os trafores, os trafares, ela está galgando para ampliar a liderança dela. E aí na pós-adolescência, a autoliderança proexológica. Então, ela começa já a pensar no que ela quer para a vida dela, para a programação existencial dela, o curso universitário que ela vai fazer, o curso técnico, a profissão dela. Ela começa a pensar também sobre a questão da programação existencial, do ponto de vista da assistência, o que ela vai fazer. E, né, a autoliderança começa a agir, começa a priorizar, começa a se planejar para isso. Na adultidade, que já está numa outra condição, aí já começa a mudar aqui outras coisas. Quer dizer, a pessoa já tem, como resultado disso, uma articulação social sadia. O que é uma articulação social sadia? Ela tem um bom convívio com os grupos. Né? Ela é articulada em diversos níveis. Seja na família dela, seja na profissão dela, seja no contexto do voluntariado dela. Ela tem, então, um trânsito positivo de inter-relações nesse sentido, que é a base da liderança. A base da liderança são relacionamentos. E aí chega nessa outra condição aqui, do paraestadismo e da paradiplomacia, que já caminha para a condição de liderança interassistencial da pré-intermissiologia, que a gente está debatendo em vários pontos aqui nas mini-tertúlias. Né? Que é o quê? Nada mais é do que você estar se articulando num tal nível que o contexto já é multidimensional. Que o contexto já é visando uma equipex, né, para a próxima intermissão. Sim. Então, vai num crescendo, entende? Sim. Eu pensei naquele jovem, porque você vê, às vezes, a característica da liderança em jovens que, às vezes, é muito nato. Aquela pessoa vai tranquilo. E tem outras que são mais travadas, mais fechadas, mais tímida. Então, pelo que você está trazendo aí, talvez o ideal seja a pessoa investir nela mesma e ela vai descobrindo. E veja, às vezes a pessoa, se ela já tem essa desenvoltura, às vezes ela já tem coisa na adolescência que está no item adultidade, que ela já tem na adolescência.
Nada impede. Por quê? Porque aquele traço dela já é bem desenvolvido, é muito forte, é um trafor dela, né? E o contrário pode acontecer, às vezes ela está aqui na terceira idade, ela não tem itens nem da adultidade aqui, de acordo com o invexograma. Isso tudo são o quê? Parâmetros para a pessoa se avaliar, ver os pontos que ela tem de traços força e traços fracos. O que ela pode estar melhorando, o que ela pode estar aproveitando, né? Ok. Alexandre, Elzira, na sua frase enfática, por favor. Tudo bem? A autoavaliação através do invexograma permite ao inversor ou à inversora existencial mensurar as autoconquistas evolutivas obtidas e também os traços faltantes rumo à desperdicidade. Certo. Em cima do que você vem debatendo já, você acha que o inversor ele já tem mais traços, conquistas evolutivas que ele menos trafares? No sentido assim, que ele já vem com essa liderança, ele já vem com esses potenciais, ele já vem com essas conquistas. Então, ele tem mais trafor já, que o possibilita a consecução da ProEx? Olha, Alzira, eu acho isso relativo. Tá? Em tese, a gente poderia dizer que a inversão ela possibilita isso mais do que a reciclagem. Mas é muito relativo. Foi até o ponto que a gente estava começando a debater aqui no início, que o invexograma, inclusive você estava naquele curso da Consus que a gente fez lá, a parceria, de como que esse instrumento ele serviu para os inversores e também para os reciclantes que aplicaram ali, né? E foi convergente com o consensograma dos conscienciômetros que aplicaram ali. Olha, bateu, tá convergente e tudo mais. Então, a gente começa a observar que o quê? Que mais do que avaliar o nível de invexibilidade, o invexograma também tem servido para a pessoa avaliar o que falta na condição de desperticidade dela, o que falta para ela atingir a desperticidade, né? Tanto para o inversor quanto para o reciclante. Tá? E aí, evidentemente, que pela técnica, a inversão tem mais possibilidades pela questão do timing, mas não necessariamente. Eu acho que o reciclante, dependendo da ficha dele, da condição em que ele está, ele vai pegar esse invexograma aqui, ele vai se sentir muito confortável, muito bem. Ou seja, a condição de reciclagem não fez tanta diferença assim para ela. Mas isso a pessoa tem que avaliar, no caso. Entendi, mas eu queria assim, a outra abordagem que eu estava pensando é no sentido assim, a pessoa é inversora, ela sabe que é inversora. Certo. Tá? Uhum. O fato dela já saber que ela é inversora, ela já tem uns talentos, ela já tem... Eu vejo assim que eu trabalhei muito com jovens, né? Tá. A pessoa, ela já percebe, ela tem a liderança, ela tem aquele traço e ela vai em frente. E tem outros não, que é o que a Fabiana está falando, parece que outros têm, a coisa fica emperrada, a coisa não vai. Sim. Uhum. Então, isso tem a ver com a ficha da pessoa, provavelmente, Claro. com a coisa do passado dela, porque tem umas, parece que o caminho está aberto, ela vai. Isso, é. Ela supera os trafares com mais facilidade. Sim. E outros não, outros ficam naquilo que tem comentado agorinha, né? A pessoa tem dificuldade de se posicionar, ela tem medo da responsabilidade. Eu acho assim, esses contextos, como avaliar esses contextos com essas pessoas, né? Eu acho que assim, a responsabilidade do inversor existencial ela é muito maior, porque está todo o caminho pela frente com as possibilidades à disposição. Mas é como a gente estava comentando aqui no começo. Aí tem um outro verbete que eu estou escrevendo, que é o autoconflito invexológico. Então, até que ponto que a gente observa isso, quem aqui faz parte da Simvex, às vezes a gente se depara com uma condição em que, às vezes, a pessoa ela começa a sentir a Invex como um fardo. Então, o que acontece nesse caso? Falta de posicionamento. A pessoa não está se posicionando com relação àquilo que ela quer para ela. Afinal de contas, você vai bancar a inversão ou não vai? A proposta é essa. E aí, você banca isso ou não? Às vezes a pessoa está tirando o corpo fora. E aí, nesse tirar o corpo fora, que ela quer manter o pezinho dentro e o pezinho fora, reclamando, é que vem o autoconflito invexológico, entende? Que é a falta de posicionamento justamente. E aí é que às vezes vai gerar a pessoa dali para frente, dali a uns 5 anos, ela se enrosca com o negócio, e aí ela vai cada vez mais se enroscando se ela não se posiciona. E é neste momento, então, que o percentual de trafar atua mais, né? A pessoa não consegue lidar com os próprios trafares da pessoa. Tanto que a especialidade que eu coloquei nesse verbete, que está sendo finalizado agora, né, está na revisão, é autoconsciência terapia. E não a invexologia, porque é um problema, antes de mais nada, de autoconsciência terapia, de autoenfrentamento. É do inversor. E pode ser também do reciclante em relação à técnica, mas é um problema, antes de mais nada, de autoconsciência terapia. Ele com ele mesmo. Exatamente. Né? Né? Então, eu vejo assim, resumindo isso que a gente está falando, o inversor tem tudo pela frente, tem todas as oportunidades pela frente, mais favoráveis do que o reciclante. Mas, na prática, é a prática que vai mostrar isso.
É a consciência aplicando que vai mostrar isso na prática. Né? Perfeito, obrigada. André, na primeira página, na fatologia, na quarta linha de baixo para cima, ali no finalzinho, a coerência intermissiva. Você podia desenvolver, por favor? A coerência intermissiva diz respeito a isso que a gente estava falando agora um pouco aí, mas não com esses termos. Todos nós, no fundo, né, intermissivistas, se a gente considera que a gente fez curso intermissivo, a gente tem uma noção daquilo que a gente tem para fazer. Talvez a gente não tenha uma noção clara, exata, da totalidade da ProEx, mas a gente tem uma noção do que a gente deve fazer nesse momento. Pelo menos na minha vivência e conversando com outras pessoas, inclusive reciclantes também, todo mundo, no fundo, sabe os pontos que precisam ser feitos naquele momento, priorizados e reciclados. E aí entra a questão justamente dessa autocoerência intermissiva, porque a autocoerência intermissiva diz respeito nada mais do que um posicionamento que a pessoa faz íntimo com relação àquilo que ela se comprometeu de fazer no período em que ela estava entre vidas, estudando para essa aqui ao renascer, antes de renascer. E aí, quando ela chega aqui, nessa vida humana, ela se depara com a realidade, ela enfrenta as dificuldades, ela vê as fissuras dela, ela se depara com os obstáculos, com os assédios, e aí cabe a ela se posicionar diante disso, bancar essa condição, sem medrar ou não. Né? Então, esse é o ponto mais sério. A autocoerência intermissiva seria nesse sentido, da pessoa bancar aquilo que ela planejou entre uma vida e outra para a programação existencial. E no caso da inversão, da ProEx, né? No caso da inversão, o ponto mais crítico é que isso começa mais cedo. Isso começa lá na juventude, em que a pessoa tem a oportunidade justamente de mexer com isso desde cedo, com o seu porão consciencial, né? com os seus posicionamentos cosmoéticos. Né? Eu acho que esse é o ponto principal. Não sei se eu esclareci ou se tem algum ponto específico. Muito obrigada, perfeito. Mas eu tenho outra questão. Na página 32... Sim. Liderança, na parte do item liderança. Certo. Aqui você colocou no item 4, meia-idade, e você colocou o paraestadismo e a paradiplomacia. Você quer desenvolver isso, por favor? Sim. Dentro do que a Fabiana, a gente estava conversando agora há pouco aqui, perguntou, eu vejo que já é uma condição de caminhando para a liderança interassistencial daquilo que a gente vem discutindo com relação à pré-intermissiologia. Né? Então, a pessoa começa de jovem lá, desenvolvendo os seus talentos pessoais, descobrindo quais são as suas características, seus traços fados, seus traços força, seu temperamento, e ela vai desenvolvendo e colocando isso em prática, fazendo a sua programação existencial, chegando num ponto que ela vai se tornando cada vez mais líder e articulada em diversos grupos, seja com relação à sua família, seja com relação à sua profissão, seja com relação ao voluntariado dela, aos diversos grupos que existem, por exemplo, aqui no caso nosso da CCCI, e aí ela vai caminhando para uma condição em que ela vai também ampliando o parapsiquismo dela, e ela caminha para isso, o paraestadismo e a paradiplomacia, que a gente pode fazer um amplo debate sobre isso aqui, né, filosófico e tudo mais, mas que de maneira bem prática aqui, né, nesse item liderança, eu vejo que a gente poderia dizer com relação ao caminho que nós estamos trilhando, visando a liderança interassistencial. Ou seja, na próxima intermissão a gente está caminhando para ser um líder de uma equipe extrafísica, para participar de uma equipe extrafísica. Né? Eu acho que então é um caminho a ser trilhado aí nesse sentido. E aí o ponto do paraestadismo e a paradiplomacia é no sentido de que está além dessa dimensão humana. A gente está transcendendo isso para as múltiplas dimensões e já pensando nas múltiplas vidas. Tá ok, muito obrigada, parabéns pelo verbete. Obrigado, Tânia. Você quer perguntar? Alexandre, aqui na página 32, você coloca lá aquela lista de 6 perguntas. Eu gostaria de saber se ali quando você coloca megatrafar e megatrafor, você coloca qual o maior traço fardo invexológico e traço força invexológico. O que você está querendo chamar de traço fardo e traço força invexológicos? Por exemplo, seria nesse caso aqui, avaliando o invexograma, qual é o item que chama mais atenção? O que sobressai para ela?
e o que não sobressai, o que seria o pior desempenho dela. Seria nesse sentido. Que aqui pode ser didaticamente estar dessa forma, mas pode ser outras formas e, né, outros itens. Mas seria a pessoa destacar para ela, do ponto de vista da inversão que ela tem feito, qual que seria o trafor, e que, na verdade, vai ter convergência com o consensograma. Se ela for aplicar, fazer o gráfico do consensograma e também o invexograma, ela vai ver ali, como a gente viu na Conscius ali, com a Alzira e com outras pessoas que também fizeram esse curso, com o Sincobaia lá com a Invex, que justamente há uma convergência entre uma coisa e outra. A gente pode colocar... você está chamando, então, é o megatrafor e o megatrafar? Ou você está dando caso, algum diferencial em relação à invexologia? O diferencial aqui seria ela avaliando no invexograma quais são aqueles traços que impulsionaram mais a inversão existencial dela e os traços que estão mais deficitários em relação ao invex dela. Mas que vai ter convergência com o trafor e trafar. Não tem como fugir disso, não vai ser uma coisa muito diferente. Não, pois é, quando eu li, será que é um conceito diferente que ele está trazendo? Pelo menos foi isso que a gente viu lá, né, Alzira? A coisa estava bem sincrônica, os dois gráficos, né? Foi bem interessante. E você poderia falar, você colocou lá em assistenciologia, você colocou a UFIEX no período da meia-idade. Você poderia aprofundar essa ideia em termos de desenvolvimento? O que você vê? Que o professor Waldo já colocou algumas vezes que a UFIEX, ele entende que vai ser um pequeno grupo de pessoas dentro da CCCI que vai conseguir instalar uma UFIEX nesta vida intrafísica. Você coloca ela na meia-idade dentro do invexograma. Você poderia fazer essa associação? Na verdade, não fui eu que coloquei. Na verdade, o invexograma ele foi feito com base naquelas metas do inversor aos 40 anos. Na verdade, eu dei uma incrementada em algumas coisas. Eu compliquei um pouco mais a situação colocando mega-GESCOM, colocando parestadismo e algumas coisas mais que não estavam em 1994, porque nem existiam essas expressões. Mas, na realidade, alguns pontos aqui, né, que são bem avançadinhos, como OFIEX, desperticidade, holorgasmo, entre outros, né, assim, são pontos que estão lá naquelas metas do inversor aos 40 anos de idade, que eu fiz questão de manter aqui, né, como referencial do que já existe, ampliando um pouco mais o contexto. Né? E como é que você vê isso, a implantação da UFIEX dentro da questão da INVEX, a partir dos conceitos aí que a gente está discutindo em mini-tertúlia, pré-intermissiologia, como é que você enxerga isso? Olha, eu vejo, pelo que eu tenho visto aí os debates, né, sobre esse tema, acho que tem duas condições da UFIEX. A UFIEX antes da desperticidade e a UFIEX depois da desperticidade. Eu, sinceramente, na prática, não entendo muito como é que funciona isso, mas penso que é em função dos traços pessoais, das tendências, né? Por exemplo, a questão da projetabilidade é um ponto sério dentro da UFIEX. Então, eu penso que talvez a pessoa que não tenha tanta desenvoltura com a projetabilidade possa atingir primeiro, por exemplo, né, a desperticidade do que a UFIEX. E, em alguns casos, a pessoa já tem desenvoltura como pré-serenona com a projetabilidade dela. Talvez, nesses casos, ela possa atingir antes. Mas, enfim, são hipóteses que a gente está colocando aqui, porque eu não tenho realmente vivência sobre isso ainda. Alexandre, se considerar essa colocação do professor Waldo, que eu lembro dele, ele já colocou inúmeras vezes, né, da complexidade que é a UFIEX. E dessa colocação aí dos 3 anos para a desperticidade, realmente parece que tem uma facilidade muito maior de você atingir a desperticidade e não a UFIEX. Né? É verdade. Me parece que é algo muito mais complexo. Pelo que eu penso que exige de cosmoeticidade, de desenvoltura parapsíquica e do próprio desembaraço enquanto líder, que é o papel do ofiexista. Né? Ele tem ali ele tem que ter o discernimento ali, orientador daquelas consciências, né? Ele com ele ali. Mais do que, claro, tem um amparador, mas é fundamentalmente a participação dele ali, das energias dele, né? Da autopensenidade dele. Eu concordo. Mas, enfim, desafios para nós. Né? Isso aí. Não só para os inversores, também para nós restantes, enfim. Agora, temos aqui perguntas ao verbetógrafo em parafatologia, na página 9, página 29, segunda linha, de baixo para cima. Gostaria que você relatasse os efeitos sadios das autorretrocognições sadias precoces. Sadias precoces. Eu vejo assim, né, a condição ideal
seria que a pessoa tivesse retrocognições sadias o quanto antes, para ela ter uma noção maior da programação existencial dela, do período intermissivo dela. Esse não foi o meu caso. Então, de maneira tão clara, né, deixando bem claro isso. Eu vejo que a gente tem que também expandir um pouco aqui, de que nós temos, eu tenho estudado um pouco mais esse tema agora, retrocognições, e a gente vê que, na realidade, as retrocognições estão aí de maneira muito escancarada e a gente não se atenta a isso. Às vezes a gente fica esperando um fenômeno muito complexo, cinematográfico, e nem sempre se dá dessa forma. Se acontecer, ótimo, né? Essa é a condição que a gente almeja e tudo mais. Mas eu vejo que várias situações aí podem ser elementos aí de auto-retrocognições precoces. Por exemplo, uma coisa que ela pode observar nesse caso é as relações que ela tem com algumas pessoas, amigos, os contextos, quem foram as pessoas chaves na programação existencial dela, né? Então, esses são pontos para que a pessoa pensar. A pessoa pensar, quando ela chegou na Conscienciologia, por exemplo, quais foram os pontos de amizades fundamentais, interassistenciais, que mais ajudaram ela a deslanchar, a recuperar, a retomar a questão de voluntariado, de ingressar em docência, dela deslanchar do ponto de vista, aí, nós estamos falando da CCI, da Conscienciologia, como um exemplo, né? Então, esses são pontos sérios. Outra questão que ela pode avaliar também é do ponto de vista afetivo, de dupla evolutiva. Então, são elementos que a pessoa pode ver que são retrocognitivos. Os efeitos mostram isso, que na realidade não é só, né, ela vai, nesses reencontros com ideias, com pessoas, ela vai se deparando com novos insights, com novas reciclagens, com novas oportunidades, que vão gerar nela também efeitos positivos, né? Então, esse é um ponto muito sério. Às vezes a gente tem uma visão extremamente limitada de algumas questões, né? Eu estava falando aqui numa outra oportunidade, não, isso foi no curso Biografologia que eu estava comentando, né? Que, por exemplo, o livro Inversão Existencial foi uma coisa, o JK foi outro. Mas o JK, eu tenho clara noção do livro, que quando eu fui escrever, que algumas pessoas eu conheci, eu não teria conhecido se não fosse por essa pesquisa. Então é muito sério a gente pensar nisso, que os movimentos que a gente faz nessa vida humana aqui geram esses encontros, esses reencontros, que são retrocognitivos, que te dão efeitos, que te dão ideias, que te dão sensações, que te dão insights, e às vezes pequenos elementos que vão ser fundamentais para você concretizar aquela pesquisa, aquele livro, né? E que às vezes a gente fica esperando alguma coisa muito grande, que às vezes são pequenas coisas que vão realmente fazendo sentido ao longo do tempo. E isso é uma coisa muito séria se for pensar hoje, né? Algumas dessas pessoas já dessomaram, né? São pessoas mais velhas que eu entrevistei, já estavam na terceira idade, na quarta idade, tudo mais. E isso, então, é um ponto para a gente pensar seriamente com relação a que a vida humana nos dá diariamente uma série de oportunidades retrocognitivas, que a rigor a gente não está encontrando nada pela primeira vez, né? Qual a relação disso, então, com o nosso passado? Algumas dessas personalidades, por exemplo, que eu entrevistei pessoalmente, eu tive, não tanta clareza, mas tive alguma ideia, alguma coisa de trabalho durante a TENEPS. Então, veja como que isso faz o encadeamento de uma coisa com a outra. Você conhece a pessoa, nunca mais vê, depois a pessoa aparece ali, aparentemente na sua TENEPS, e depois você fica sabendo que ela dessomou. Ou seja, então, esses links são interessantes, né, da pessoa ter em mente de que são retrocognitivos antes de mais nada. E o inversor tem a possibilidade de trabalhar com isso desde cedo. Ou seja, então, ele pode antecipar a TENEPS, ele pode antecipar aí a GESCOM, uma série de coisas que vão dar um estofo maior para ele mais para frente, do que se ele fosse começar todas essas prioridades lá pela meia-idade, lá pela terceira idade. Então, aí é aquele ponto que a gente estava comentando que, para o inversor, é uma responsabilidade muito maior, porque ele começa a viver isso mais cedo. Então, isso é importante. Não necessariamente ele vai ser melhor, mas ele vai ter mais oportunidades e mais responsabilidade em função disso. Certo. Agora, também aqui do mesmo teletertuliano, ele pergunta na energossomatologia, na página 31, segundo item, e pede para você esclarecer sobre o triatleta conscienciológico.
Bom, o triatleta conscienciológico, ele é um verbete que já foi escrito há um bom tempo, mas ele pode ser visto aí pelo site da Tertúlia e também pelo Google, procurando essa expressão. Mas, basicamente, ele diz respeito ao quê? À condição da pessoa que é praticante da INVEX, né, inversora existencial ou inversora, e que desenvolve a TENEPS, a tarefa energética pessoal diária de assistência, né, às consciências extrafísicas, principalmente, e a condição de epicentrismo lúcido, de epicom lúcido. Ou seja, essa condição, essas 3 condições, é o que nós chamamos de triatleta conscienciológico, porque ela potencializa muito, é como se ela fosse um suprassumo de uma condição de prática na conscienciologia, de convergências de diversos aspectos positivos, né? E o outro ponto, qual que é a página mesmo? Energossomatologia? Não, ele perguntou sobre o triatleta. Ah, sobre o triatleta. Ah, tá bom. Achei que fossem 2. Isso mesmo. Tá bom, ok. Tá? Agora, também ao verbetógrafo, na fatologia, página 28, 8ª linha, de baixo para cima. Ele pergunta, pede para se você poderia aprofundar sobre o amadurecimento afetivo na sustentação da coabitação duplista. Foi um ponto que a gente começou a conversar um pouquinho Isso, lá no início, dá uma né? Mas acho que vale a pena ele, reforçar que realmente é um ponto que a gente vê bem crítico para o inversor, para o jovem que está começando, né? Então, amadurecimento afetivo na sustentação da coabitação duplista. Eu vejo o seguinte, falando do meu caso pessoal, a gente vive numa sociedade hoje que ela ela te dá possibilidades, liberdades, e ela também é bastante permissiva. Então isso é bom por um lado porque te dá liberdade, mas é ruim por outro porque esse excesso pode fazer você ir para o acostamento, né? Entrar assédio, entrar uma série de reencontros, que nem sempre esses reencontros vão ser sadios, como a gente estava falando aqui anteriormente. Às vezes são reencontros bem baratrosféricos. E aí, no ponto afetivo, às vezes isso pode pegar. O que eu vejo, né, falando novamente aqui da minha questão pessoal, eu acho que o fato de eu ter, né, sedimentado essa condição com a Viviane, com 20 anos de idade, né, então um casal que a gente ainda não sabia o que ia dar direito, a gente tinha um foco, seriedade, mas a gente, né, vamos ver o que vai dar. Não necessariamente vai dar certo, mas a gente vai investir e tentar fazer que isso flua e seja o melhor possível até quando for, né? E já são 14 anos de relacionamento, então vem dando alguns frutos e vem dando certo. Eu acho que isso só me ajudou, falando da minha experiência, ajudou a assentar as condições de emoção, de sexualidade, e evidentemente que isso também te dá uma blindagem, né, do ponto de vista de interferências, de intrusões que existem nesse período de muita instabilidade nesse sentido. O que eu daria então de sugestão a essa pessoa, não sei qual que é a condição aí, eu acho, né, eu vejo, porque existe um discurso muito latente hoje na nossa sociedade de hedonismo, de prazer imediato, e que, enfim, aí é um problema de cada um, mas que é um ponto sério que às vezes a pessoa, né, olha, a pessoa precisa experimentar muito, né, para até chegar numa condição de maturidade, e ali quando ela estiver mais madura, ela pensa no que ela quer. Eu acho, sinceramente, eu não sei o que a Viviane acha a respeito disso, ela quer falar alguma questão, mas eu vejo que as conquistas que eu tive até hoje na conscienciologia, eu devo muito a essa condição de ter assentado essa parte lá atrás, cedo, levando com seriedade e, evidentemente, abrindo mão de outras coisas. Você abre mão da vida de solteiro, você abre mão de uma série de questões em prol de outras, que é o ponto que a gente estava mencionando aqui, do auto-sacrifício sem masoquismo. Você tem que ter isso em mente que a gente não pode ter tudo na vida, a gente tem que fazer escolhas, opções, e eu não me arrependo dessas escolhas que eu fiz, né? Então, acho que esse é um ponto sério, porque olhando para trás eu vejo que eu consegui desenvolver meus talentos, concretizar coisas, fazer assistência, crescer muito, né? E isso eu acho que é bem interessante. Acho que é interessante você falar também, porque, né, do ponto de vista do ginossoma também é interessante, inversão, inversora. As duas visões são importantes. O que eu poderia sugerir para essa pessoa, que ele fala, parece que tem uma preocupação de trabalhar a automaturidade, né? Uma coisa assim que eu entendi. Ele está, por exemplo, num relacionamento e como trabalhar a si próprio para
ter qualidade, eu acho, né? Eu entendi assim a pergunta dele. Eu sugeriria uma coisa que, na minha vivência, é trabalhar muito a autoconsciência terapia, porque num relacionamento, dificuldades virão. Terão coisas boas, mas virão dificuldades. E para a gente superar isso, é preciso olhar para si, porque se você passa a apontar o problema para o outro, ou a dificuldade só do outro, ou o que está ruim no outro, a tendência é a separação, eu vejo isso. Então, para que você consiga superar um processo de dificuldade, ou de você está tendo, parece que a pessoa pode estar, de repente, tendo alguma, né, dificuldade assim, nesse processo de maturidade, eu diria para a pessoa voltar à autopesquisa para si. Então, ou buscar consciência terapia, né, na OIC, ou fazer terapia com psicólogo, ou ler livros, então, ou fazer as autopesquisas em laboratório, enfim, ela buscar alternativas técnicas aí para ela melhorar e perceber-se melhor. Eu vejo isso, que aí começa a qualificar a interação. Enquanto fica muito no outro, o problema do outro, aquilo que me incomoda, ou trafar, ou assédio do outro, isso não resulta bem. Assim, interessante é o porquê isso me incomoda, né? O porquê tal trafar me incomoda. Exatamente, isso que me ajuda muito. Que isso ajuda, assim, claro. Me ajuda bastante, e na experiência que eu vejo também de outras pessoas, de você buscar essa autopercepção. Na média, assim, quando tem uma queixa muito presente, um desconforto, um incômodo, geralmente é porque às vezes está mexendo talvez numa acomodação sua, aquilo está te incomodando porque vai te dar algum trabalho, você vai ter que mexer algum ponto seu. Eu vejo por aí, se eu pudesse dar dica, né, para a pessoa pensar. E você sabe que outro dia, estou lembrando aqui de foi feita essa pergunta numa mini tertúlia, não sei se vocês estavam presentes, se eu não me engano, enfim, a pergunta era sobre a questão do relacionamento a dois e tudo. E a resposta, o professor Valdo comentou da prioridade de ser fundamental o abrir mão, a questão da relevabilidade mútua de cada um. Isso aí é fundamental, né? Então, faz parte aí desse item que você colocou, né, do amadurecimento. Acho que vale a pena também frisar uma questão, né? A Viviane entrou num ponto importante que me fez lembrar de outro. Eu vejo assim, quanto mais a pessoa está bem com ela mesma, mais favorável é para, se ela não tem um relacionamento, ela conseguir arrumar um relacionamento quanto antes, mais sadio, ou, no caso, ela conseguir sustentar esse relacionamento. Eu acho que é fundamental isso. Acho que aí entra a questão da autoconsciência terapia, que ela mencionou muito bem, autoconscienciometria e tudo mais. Que é, a pessoa, antes de mais nada, ela tem que estar se sentindo bem com ela mesma. Porque se ela não estiver bem, se ela estiver com muito conflito, tudo vai estar ruim. Né? Então, e aí, inclusive, o relacionamento dela vai estar ruim. E aí o problema que às vezes vem de arrependimento, de conflitos, é que às vezes a pessoa toma decisões precipitadas e depois se arrepende, porque no fundo o problema não era o outro, o problema é ela mesma. E aí ela, mesmo trocando de parceiro, ela vai e tudo mais, mas ela vai estar sempre com aquele mesmo problema, porque o problema não é o outro, o problema é ela. Né? Então essa é uma questão séria. E um outro ponto sério também para se pensar é que depois de um certo estágio do relacionamento, quer dizer, já não é mais um namoro, paixonite, já passou, já está numa condição de assentamento maior, as pessoas têm que ter noção de que o relacionamento é proporcional ao investimento que você faz nele. Né? Então, às vezes a gente tem uma noção muito idealizada de novela, de romance e de coisas, que até pode ser ótimo para o relacionamento, sim, mas isso não é natural depois de um estágio do relacionamento. Isso vem proporcionalmente ao investimento que você faz. Né? E esse investimento tem que começar a se fazer a partir de cada um. Então, você não pode cobrar do outro, você tem que fazer da sua parte. Se a coisa estiver difícil, né, dos dois lados, um lado apenas, a tendência às vezes é a separação. Mas muitas vezes o que acontece é o resultado positivo. Né? Quer dizer, há um investimento e às vezes há reciprocidade, e aí aquilo vai crescendo com o tempo. A nossa visão às vezes é muito romântica em relação a isso. A gente espera que as coisas caiam do céu e que acabou o amor, acabou a paixão. Não, você simplesmente parou de dar valor em fazer um investimento no relacionamento. Né? Agora, ao verbetógrafo, estava procurando por artigos ou publicações sobre a Florence Nightingale, na visão conscienciológica, e de acordo com o site icge.org.br, você está desenvolvendo um livro intitulado A Vida de Florence Nightingale. Poderia dar mais informações e também explanar sobre a personalidade dela? O Felipe gostou agora, né? Ele adorou essa.
Não, podem explicar a gente estava os brigando, risos a gente estava mútuos. brincando aqui porque é uma briga interna aqui entre nós dois aqui, porque é o seguinte, você não tem conflito com isso, não, você tem sim. Já foi cobrado em relação a isso. É que é o seguinte, na verdade, né, quando saiu essa questão lá de colocar o livro e tal, eu ainda estava pensando em escrever sobre ela e tudo mais. Mas aí eu tomei umas outras decisões e, no momento, eu não penso em escrever uma biografia sobre ela, eu penso em escrever sobre uma outra personalidade, possivelmente. Só que a gente brinca aqui, eu e o Felipe e tudo mais, porque ele já tinha ideia, antes de eu colocar meu nome lá e tal, de escrever uma biografia sobre a Florence Nightingale e tudo mais. Eu até brinquei com ele, falou, você vai ou não vai? Porque eu vou botar aqui o nome e tal. Aí eu acabei botando. E aí, só que assim, ele já fez uma viagem, foi para a Inglaterra, foi na casa da Florence, a família se apresentou como biógrafo da Florence, que fica registrado aqui nessa tertúlia, que ele se apresentou como biógrafo da Florence para conseguir entrar lá na casa e tudo mais. Enfim, então depois ele pode colocar mais coisas e tal, mas em princípio não é mais a minha prioridade escrever sobre a Florence neste momento. Aí, de repente, ou o Felipe faz, ou mais daqui a algum tempo a gente faz, né? Mas existem várias biografias sobre a Florence Nightingale, em inglês, em outros idiomas, que podem ser vistos, e trabalhos também que já foram escritos sobre a Florence. Se você procurar no Google, né, essa pessoa que perguntou aí, vai achar um artigo da professora Viviane Fernandes, que ela escreveu sobre o tema. Existe também na Holoteca um artigo de um voluntário, não sei se ele está atualmente, o Alisson Alexandre, que ele escreveu no primeiro Sinvex. Enfim, já houve uma prática da trilotação, o curso da Sinvex sobre isso, que pode se repetir mais para frente, talvez. E, enfim, então são questões aí que a pessoa pode pegar para ver a relação da Florence Nightingale com a Conscienciologia e tudo mais. Mas no meu caso, no momento, está em stand-by essa questão de escrever Você sobre acha a que Florence. tem algum desses artigos publicados em algum periódico da Conscienciologia? Tem, na revista Consciência. Ela pode achar isso aí. Então isso é Tem uma boa coisas. dica, Isso. porque tem os artigos da consciência em Isso. geral estão disponíveis online. Exato, é só colocar a Florence Nightingale, Invex, alguma coisa assim, que vai sair Vai no aparecer. Google alguma Ótimo. coisa para ela baixar, tá? Muito bem, agora professor Alexandre, em Fatologia, na página 29, ela pede que você fale sobre o crescendo, Evolucim, Asinvexis, Conscius, Reaprendência, Apex e Unicim. Certo. Bom, aqui na realidade, eu não sei se é bem um crescendo, mas são as ICs que têm uma relação maior com a Invex, né? A Evolucim, porque se é uma criança, é o primeiro contato que ela pode ter com a Conscienciologia, com as energias, com o paradigma, né? Se ela é criança e tem essa oportunidade, essa possibilidade. A Sinvex, né, que está aí com os cursos, né, diversas, não sei se alguém quer falar alguma coisa depois aí, de algum curso que está acontecendo e tudo mais, para dar indicação, com as atividades sobre inversão existencial, que aí no caso é a IC técnica sobre esse assunto especializada, né? A Conscius, que seria uma IC importante para o inversor, no seguinte sentido, para que ela se conheça melhor, para que ela saiba esses trafores e trafares, para que ela possa, inclusive, aplicar esse invexograma com mais propriedade. O ideal, inclusive, seria que ela pudesse também fazer algo complementar, quer dizer, além dela aplicar o invexograma, que ela possa também aplicar o conscienciograma. Isso só vai ajudar. A reaprendência, porque é a IC que é especializada em docência conscienciológica, que é uma grande oportunidade de interassistência, que acho que o inversor pode fazer na prática, e que existe uma IC que é especializada nisso hoje na formação de docentes. A Apex, que tem aí uma série de oportunidades para a pessoa avaliar a sua programação existencial, ver a sua especialização proexológica. E a Unicim, que é a visão de conjunto que a pessoa vai ter de todas as instituições conscienciocêntricas sobre isso. E nós podemos até colocar uma outra aí, outras, né? Mas, por exemplo, uma que a Viviane colocou agora, que é a OIC, que é onde a pessoa pode trabalhar aí com a sua autoconsciencioterapia. Exatamente, mas aqui poderia entrar também na questão da avaliação do invexograma, né? O OIC também poderia entrar aí, como ICs que estariam amparando, né, colocando oportunidades para que o inversor se desenvolva. É interessante que, de certo modo, realmente tem um crescendo aí de alguma cronologia, coisa tem, né? de abrangência, né? É verdade. Interessante.
Com relação às atividades da Sinvex, só para aproveitar o que o Alexandre falou, aqui em Foz do Iguaçu a gente vai ter atividades regulares, cursos livres agora em agosto, em outubro e novembro. Outubro e novembro. No terceiro domingo do mês. Então a gente vai ter um que é sobre microinteresses, o tema, o outro é sobre análise pragmática da Invex e o outro sobre TENEPS e Invex. Aproveito também para convidar, que a gente está com a chamada de trabalhos do 11º Sinvex aberta. Então, é uma oportunidade para quem tem interesse em vir a Foz do Iguaçu participar de um Sinvex, que é o evento tradicional de Invex, né, da Sinvex. Está aberto até dia 8 de setembro. A gente está com umas chamadas na nossa página no Facebook. A gente pode mandar por e-mail também. Se quiser, é só mandar e-mail para contato@sinvex.org. São os 10 anos de Asinvex também, 10 né? anos de Asinvex ano que vem, ia completar com isso. Muito bom. Né? Então, é um momento assim, bem importante para nós. Até dentro dessas comemorações, a gente tem aí no final do ano o congraçamento, que a gente está junto com a Unicinha organizando para fazer a abertura dos 10 anos de Asinvex. Então, aí estão todos convidados. Né? O congraçamento vai ser 6, 7 e 8 de dezembro. E durante o congraçamento, a gente vai estar também lançando o primeiro laboratório ao ar livre, lá no campus de Invexologia, que é a Alameda Técnica de Viver, que tem total convergência com o verbete, né? O Invexograma. Então, fica o convite também. Muito bom, ótimas notícias. Você Pois podia é. atualizar sobre o serenário, né? A verdade, gente soube aqui outro dia, Então, atualiza o serenário- os teletertulianos. Pois é, o serenário foi também uma outra conquista, né? Nossa, a gente inaugurou para os experimentos testes, né? Agora em junho. O professor Valdo foi lá nos prestigiar, foi bem bacana. E, inclusive, agora a gente está com o experimento teste, nesse exato momento. O experimento começou na quarta e vai finalizar na terça. Então, a gente está, de junho para cá, agora colocando o laboratório em test drive para fazer um mapeamento de tudo que pode ser melhorado, para depois a gente abrir oficialmente, né, ao público, porque a gente já tem aí 30 serenautas que adquiriram antecipadamente o seu experimento. Então, a gente também está já, assim, tomando atitudes práticas, né, para fazer a abertura ao público do laboratório. Então, tá bem legal, assim, a Sinvex fica totalmente diferente, o campus, quando a gente faz experimento, sabe? Fica um ambiente, assim, bem, assim, seguro e parece blindado, fica diferente. Blindado. Então, quem quiser conhecer o campus em outros estágios, assim, a gente tem feito atividade de integração regular, né, lá também de churrascos, além das atividades técnico-científicas. E durante o experimento a gente também percebe essa mudança assim de padrão energético no campus, sabe? Então tá bem bacana, assim. A gente está, né, trabalhando para fazer acontecer mesmo aí o laboratório a todos vocês, né, em grande estilo. Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta para você, Nonato, nos últimos minutinhos aqui. Dentro desse aspecto que a gente falou aqui da liderança, né, a gente falou bastante disso aqui. Nesse momento, assim, eu e o Márcio, a gente está na liderança, né, da Sinvex, né, oficialmente, assim, né, digamos. E a gente está fazendo um trabalho que já estamos pensando na passagem do bastão, porque ano que vem a gente fecha um ciclo, né, de gestão. E a gente tem investido bastante tempo, pensado assim, como fazer essa passagem, já vem trabalhando nisso. Mas eu particularmente me pego assim, às vezes uma saia justa, que é assim, poxa, né, como passar o bastão de modo assim que não haja um delay, né, no trabalho, e considerando também assim o potencial das pessoas que estão no entorno, né, algumas a gente podendo apostar, né, para convidar, e outras assim eu tendo dúvidas até que ponto convidar para não causar algum tipo de precipitação, algum estupro evolutivo assim, para assumir uma função assim de liderança maior. Então, assim, se você teria assim alguma dica, né, dicas, recomendações assim para ampliar assim ou até descortinar algumas fantasias relacionadas a isso, a essa passagem de bastão, porque é uma questão cíclica, né? A gente teve o Greenvex lá em 92, que gerou uma série de frutos, gera até hoje, né? A gente tem várias lideranças aí na Conscienciologia que são oriundas do Greenvex. E hoje a gente tem a Sinvex, né? E tem o campus, tem o Serenário, tem a Alameda, enfim, projetos que enraizam mesmo, né, a Sinvex como IC, assim, com trabalhos robustos.
Então, a pergunta é essa, assim, como que você vê essa questão, assim, dessa passagem de bastão nesse momento, sabe? Assim, que tipo de dicas, enfim, né, ou até convites aí para quem está já vale o mais recado, tranquilo, já, né? Para vir junto conosco para o trabalho. A gente até conversou já informalmente um pouco sobre isso, né? Assim, eu coloquei algumas considerações. Eu vejo assim, tá, Laís? Eu acho que a Sinvex, que eu tenho observado, pelo menos assim, do ponto de vista das coisas que o professor Valdo comentou, né, na época que eu estava voluntariando lá, ele sempre pensa na Sinvex como os inversores. Então é uma dificuldade, porque às vezes ele está falando alguma coisa, um elogio ou uma crítica à Sinvex, mas ele está falando não apenas da instituição, ele está falando de todos os inversores. E isso eu já vi mais de uma vez ele fazer isso, e depois você vai falar, olha, mas não é assim, não sei o que. Não, mas eu estou falando de todos os inversores. Então para ele é óbvio, mas para as pessoas nem sempre é óbvio. E pensando nisso, talvez seja o caso realmente de vocês avaliarem, se for o caso, de vocês avaliarem até que ponto que a Sinvex é um problema só de vocês, voluntários, 20, eu não sei quanto que tem lá atualmente, talvez não tenha mudado tanto, mas de talvez estar fazendo algo, uma discussão maior nesse sentido, buscando sugestões, numa boa, não precisa, a Sinvex não precisa acatar nada, né, de fora, mas talvez fazer um debate que pudesse vir ideias, somar isso com mais pessoas, né? Eu acho que como a coordenação é dupla, talvez uma coordenação, uma pessoa pudesse ser alguém que saiu dessa gestão, ou seja, fruto do trabalho de vocês, né? Tem um pessoal novo, muito bom aí que a gente tem observado, não vou falar nomes aqui para não causar pressões, mas eu posso até te falar alguns que eu tenho em mente, assim, que eu vejo com bastante visibilidade, mexendo com epicentrismo, talvez pudesse ser uma dessas pessoas, e outra pessoa talvez pudesse ser convidada, pudesse ser debatido, pudesse ter uma... Porque seria interessante, né, assim, quando você e o Márcio assumiram o Rojão, né, vocês assumiram, assim, foi uma decisão mais interna. E talvez a gente pudesse, eu avaliando isso hoje, pudesse ter discutido isso mais amplamente, né, não ser só um problema interno. E acho que é isso que eu penso que talvez possa servir de ponderação para vocês, de vocês avaliarem até que ponto que vale a pena estar dividindo isso com outros inversores também, não no sentido de causar ingerência, mas no sentido de ouvir, olha, qual que é a opinião de vocês, o que vocês acham, qual que é a sugestão de vocês, né? Teve aquele tal do Conselho dos Inversores Veteranos lá, que nunca serviu para nada, né? Eu mesmo que dei essa sugestão na época lá, e até deve existir até hoje, mas que na prática nunca saiu do papel. Então talvez isso possa ser, né, utilizado de alguma forma prática, no sentido não para causar ingerência, mas para ajudar a reflexão, para ajudar a intercâmbio, alguma coisa assim. E aí para tomar uma decisão pelo menos mais madura, né? Talvez pudesse, nesse momento que tem um campus aí, talvez tenha que ter alguém mais com representatividade, com know-how de CCCI, de essas coisas mais, para poder, né, alavancar outros trabalhos que virão, né? E alguém, acho que é importante ter alguém dessa geração de trabalho de vocês nova aí, que saiu desse fruto de trabalho, que está aí com vocês e tudo mais, que possa assumir junto disso. É isso que eu vejo, pelo menos, assim, a minha sugestão, tá? Que eu daria. Mas acho que esse debate deveria ser ampliado com mais inversores, com mais gente boa, sabe? Assim, que tem aí know-how de Greenvex, de Asinvex, que poderia estar dando sugestões e participando, contribuindo de alguma forma, né? Ok, obrigada. Vamos lá. Ao verbetógrafo tem ainda uma pergunta? É uma pergunta dupla, aliás. Página 32, cita-se a publicação de... Em mentalsomatologia, na página 32, cita-se a publicação de obras escritas como sendo um marco para o inversor. Ele pergunta quais seriam as temáticas mais importantes para o inversor. Obras artísticas, ou seja, de cunho psicossomático, poderiam ter impacto positivo sobre a inversão consciencial se fossem direcionadas à assistencialidade? Depois, uma outra pergunta, continuando. Haveria técnica para promover o crescendo da literatura para a escrita mental-somática? Olha, o que eu vejo é o seguinte, tá? Independente do estilo e de qualquer coisa, eu acho que a pessoa tem que avaliar a essência dessa obra que está sendo publicada. Eu vejo que, no caso da Invex e da produção do inversor existencial, um ponto mais sério seria, sempre, na medida do possível, trabalhar com a essência da TARES, da tarefa do esclarecimento. E, para mim, TARES não é só sinônimo de esclarecer, mas é você promover reflexões com relação à condição que a pessoa tem de intermissivista.
Eu acho que a TARES mais séria, mais do que a gente ensinar a fazer EV, ensinar Conscienciologia, é você promover com reflexões na pessoa que façam ela avaliar a procedência extrafísica dela e a responsabilidade com relação à programação existencial dela. Isso, para mim, seria a essência de TARES na escrita. É ajudar a pessoa a fazer essas reflexões, os seus posicionamentos, para ela chegar nessa condição. Agora, aí tem os cursos da Unescom, né, que podem ajudar a pessoa a desenvolver a preceptoria, a caminhar com isso, né. Com relação a esse crescendo da literatura para a escrita mais técnica, eu acho que o principal aí é, se a pessoa já tem essa facilidade com a escrita literária... Ele se coloca como engenheiro químico e escritor. Então, ele deve ter, claro, facilidade. Porque aí o que eu acho que o diferencial talvez seja o foco. Qual é o seu foco? Porque se a pessoa já tem algum know-how com a escrita, já tem a habilidade de escrever literatura, ela pode se sair bem também com a escrita mais técnica, claro, se ela tiver um foco e uma finalidade específica. Aí ela tem que ver dentro da Conscienciologia, se ela tem interesse em escrever sobre a Conscienciologia, por exemplo, qual é a especialidade, o tema que mais interessa a ela desenvolver. Agora, uma boa dica, né, já que ele está perguntando sobre o crescendo literatura escrita mental somática, não sei o que você pensa, mas uma ideia para ele é ele começar, por exemplo, se ele está interessado nesse crescendo, a escrever um verbete, por exemplo. O verbete, ele ajuda muito a pessoa que não tem essa prática da escrita, vamos dizer assim, mais técnica ou mais já focada na TARES, ajuda muito a esse desenvolvimento. Perfeito. O que você acha? Eu acho, muito bom. Pode ser um bom começo, né? Tem um curso da verbetografia online. Tem o programa Verbetografia, né? Deixa eu fazer aqui o comercial. Isso. Professora Rosa, que é a coordenadora, ela está até presente. Isso. Tem o curso, o programa Verbetografia da Pré-IC, né? O livro está disponível para baixar. Tem o livro, PDF, o livro que você pode baixar, o manual da verbetografia, que você pode baixar diretamente do site da Editares. E tem cursos EAD, tem curso começando agora. Você pode obter informações pela própria secretaria do CAEC, né? E também tem um e-mail que é bem diretamente ligado ao curso, que é o verbetografia@caec.org. Fica aí o convite. Você quer falar alguma coisa, Rosa? Só queria falar que já começou o programa, mas que dá tempo de entrar ainda essa semana. Se a pessoa quiser, é só entrar em contato com a recepção do CAEC. E aí, para quem não sabe ainda, a Pré-IC de verbetografia já tem um nome oficial, que é Enciclosapiens. Então, foi batizada essa semana e agora, então, foi mais um passo para a consolidação aí da IC, propriamente dita, aí junto com os trabalhos da Unicim, tá certo? Muito bom. O professor Felipe Couto está aqui presente, ele tem acompanhado aí as reuniões e os trabalhos de elaboração do projeto e definição da IC em si, tá certo? Excelente. Muito Pessoal, bom. nosso tempo então se esgotou, nós agradecemos a presença de todos vocês, tertulianos, teletertulianos, do professor Alexandre, aguardamos aí mais 100 verbetes, pelo menos, tá certo? Muito obrigada, então, e os nossos comerciais. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 40 assinaturas no livro de presença, 14 perguntas presenciais e 9 perguntas respondidas online. Hoje temos 4 recados: CAU, Talk Show, Autenticidade Consciencial, outro curso Poliglotismo Parapsíquico, Viviane Acoplamentário, Virgínia, Convergência de Interesses, curso Asinvexis. E antes, os amigos da enciclopédia. Tá, boa tarde a todos. Então, nós viemos aqui novamente fazer um pedido, reforçar o nosso convite ao pessoal que é associado ao programa Amigo da Enciclopédia, cujas assinaturas venceram nos últimos meses. Nós temos aí, só para ter uma noção, no mês de maio, junho e julho, mais de 50 amigos cujas assinaturas venceram e não foram renovadas. Agora em agosto vence mais 30 e assim por diante. Então é uma luta todo dia para manter aí a fidelização dos associados e ter os recursos necessários para a manutenção de todas as estruturas que tem aqui. A produção da enciclopédia, a transmissão diária das tertúlias que você assiste em casa, para manter aqui o holociclo, a holoteca, o tertuliário e outros cursos que nós temos aqui no campus do CAEC. Então, por favor, é muito importante que cada um, dentro da sua prioridade, do seu planejamento, se tiver em condições, procurar aqui a recepção do CAEC no telefone 45-3525-2652. Você faz com cartões Visa, Amex e Master em até 12 vezes
e também pelo site do Programa Amigos, www.enciclopediaconsciologia.org. Também tem muita gente de Foz do Iguaçu também, pessoal que frequenta diariamente aqui também, que ainda não renovou. Então, quem puder renovar, é só procurar a recepção do CAEC e você faz rapidamente a sua renovação. E quem quiser fazer adesão também é o mesmo procedimento. Então, nós agradecemos aí o seu apoio e aguardamos aí. Obrigado. Sem querer. Boa tarde a todos. A Área C Vila Velha, e em parceria com a Editares, convida a todos para o talk show do próximo fim de semana, dia 23 de agosto, lá em Vila Velha, na Academia de Letras Humberto de Campos. Será às 19 horas, na rua 23 de maio, 83, Prainha, com o tema Autenticidade Consciencial, do professor Tony Muscoffs. E, na sequência, no dia 24 de agosto, também no mesmo local, teremos o curso livro Autenticidade Consciencial. O investimento é no valor de R$ 170 e o horário do curso será das 9 da manhã às 19 da noite. Para mais informações, entrar em contato pelo e-mail secretariadecursos@arac.org ou pelo telefone 27 9272 0652. Obrigada. Boa tarde a todos os tertulianos e teletertulianos. Em nome aqui da CIP, eu gostaria de falar que a CIP gentilmente cedeu algumas vagas gratuitas para o curso que será realizado amanhã, que é o curso Poliglotismo Parapsíquico. Esse curso ele tem como objetivo entender melhor como utilizar as línguas estrangeiras em favor do autodesenvolvimento parapsíquico. Então aqui engloba o público que se interessa por idiomas e o público que se interessa por parapsiquismo. A ideia é fazer uma relação entre os dois temas amanhã. Esse curso começa às 8h30, vai até 11h30, aí tem então um intervalo aqui para tertúlia, volta às 3 e vai até às 6. Então, é o dia inteiro. E nesse curso tem também uma dinâmica parapsíquica, que é a escuta parapsíquica de línguas estrangeiras. Então, quem quiser realmente estiver interessado, pode falar comigo ou procurar a CIP hoje à tarde, que então pode participar amanhã. Então, novamente, amanhã, começando lá na sede da CIP, no discernimento às 8h30. Quem quiser maiores informações pode também ligar para o número 45 é o código, 2102 1421, repetindo, 2102 1421. Obrigado. Boa tarde, o CAEC convida a todos para o curso Acoplamentário, que ocorrerá no final de semana que vem, dia 23, 24 e 25 de agosto, com o tema Antibagulismo Energético. E os EPICOM serão a Kátia Aracaki e o Wildenilson Signorini. Quem quiser mais informações pode entrar no Facebook, digitar a palavra Acoplamentário, pode curtir lá a fanpage, ou ligar para o CAEC 45 3525 2652. Obrigada. Boa tarde a todos. Como estábamos falando durante a tertulia, próxima semana teremos um curso livre chamado Convergência de Interesses desde a Juventude. Será no domingo, dia 25 de agosto. Será das 9 da manhã às 17h30 da tarde. Este curso o que faz? Primeiro identifica as rotinas úteis da pessoa e verifica se existe convergência com o maxi-planejamento que ela tem. Também se faz uma análise dos traços intraconscienciais, do megatrafor e megatrafar, né, da pessoa. E para quê? Para verificar se estão aplicando esses megatrafores para a otimização do maxi-planejamento. Também vai se falar sobre megafoco, como identificar o megafoco, a especialidade conscienciológica. Então, os convidamos a todos vocês, próximo domingo, dia 25, no campus da Invexologia, das 9 da manhã às 5h30, com intervalo para a tertúlia. Muito obrigada. O verbete da manhã é Povo Cigano, especialidade para Sociologia. Autora, professora Anália Maia. Obrigada e boa tarde a todos.